estamos aqui reunidos e, como um pedido de nós três, pedimos que, se houver algum merecimento na gente, que nós possamos entrar em contato com o nosso irmão, Dr. Fritz, para que fazer um pedido para que ele possa estar indo de encontro com o nosso mestre, né, que nos auxilia, que nos traz conhecimento, que nos faz refletir. Nosso amado irmão Alci, pedimos misericórdia, pedimos que, se houver algum merecimento na gente, que esse pedido possa ser atendido, pois que ainda precisamos muito do Alci aqui, para nos auxiliar, né, e trazer todo o conhecimento que a gente precisa nesses trabalhos do bem, né, que nós tenhamos de fazer aqui na Terra. Que assim seja. Assim seja. Bom, gente, de início eu queria já fazer um pedido de desculpas pelo meu nervosismo, né? Vocês vão ver que durante a palestra vocês vão perceber meu nervosismo, então não reparem quando eu falar errado, coisa do tipo, né? Acho que está um aprendizado. Eu acho bom que sempre no início das nossas palestras a gente deixe claro, né, que o objetivo disso não é impor nenhuma verdade, né, mas sim nos levar à reflexão, né. Essa semana foi muito diferente para mim, não vou falar que foi ruim nem foi boa, mas foi muito diferente porque eu caí em umas linhas de reflexão muito mais profundas que eu nunca tinha tido, né, até agora, desde o nosso começo, desde que a gente começou nos estudos. E aí uma coisa que a gente já sabe, né, eu vou falar muita coisa aqui que a gente já sabe, né, lógico, mas é que a gente sabe, né, que desde o começo dos tempos, né, quando começou toda religião e todas essas coisas, filosofias, né, todo mundo sempre busca um sentimento que reconforte, né, que traga um conforto, né, porque a gente vê o tamanho do nosso universo e tantas coisas difíceis de ser explicadas que a gente rapidamente chegou na conclusão de que existe alguém que está tomando conta de tudo isso, né? E, por exemplo, eu já fui evangélico, então eu posso falar que todo evangélico, né, tem a certeza de que tem um Deus tomando conta de tudo, né? E aí já os espíritas acreditam que não, os irmãos de luz estão tomando conta de tudo, né? E a gente, nos nossos estudos, percebemos que não é assim, né? Que foi criado errado, assim. E só que eu percebi uma coisa que talvez fez a gente cair nesse conforto, né? O mesmo conforto de achar que tem algo tomando conta de tudo, que são as leis, né? A gente acredita que o universo foi criado e que realmente o Criador está procurando a cura e que ninguém sabe realmente o que é a verdade, né? Mas a gente se conforta com a ideia de que pelo menos tem as leis, né? Pelo menos as leis estão aqui e as leis funcionam. Então eu queria começar já essa palestra com uma pergunta, que eu não quero que vocês respondam agora, até porque eu acredito que a resposta dessa pergunta vai mudar com o tempo, né?
pergunta é, hoje, qual a crença que nós temos que nos faz sentir seguros sobre um comando universal, né? Devemos nos sentir seguros sobre a governança das leis, pensando que mesmo em meio ao caos, as leis não falham, né? Faz a pergunta de novo, por favor. A pergunta é, hoje, qual a crença que nós temos que nos faz sentir seguros sobre um comando universal? E se a gente deve realmente se sentir seguros sobre que mesmo vivendo em meio ao caos, as leis estão aí, as leis não falham, né? Tá. Agora eu vou escrever. Vou começar com essa. O primeiro tópico que eu vou pôr aqui é a respeito da lei da mente de Buda, né? Bom, a gente sabe que a lei da mente, ela diz que o que a gente pensa, a gente cria, né? O que a gente sente, a gente atrai. E aqui toda a tradução fala o que você deseja torna-se real, né? Só que a gente já entendeu que essa é uma tradução que está meio errada, né? A forma certa é o que você aspira a ser, né? Que no caso eu coloquei como o que você acredita, sabe? O que você leva como real é o que se torna real, né? A gente tem muitos experimentos, né, que provaram isso, mostraram que isso realmente acontece dentro do nosso universo, né? A gente tem alguns experimentos sobre mecânica quântica que mostram como que a mente realmente reprograma os elétrons, né? Só que eu não vou entrar a fundo nesse tema porque eu não tenho conhecimento profundo o suficiente para falar, né? Então eu não quero arriscar. Mas esse é o resumo do experimento, né? E essa semana eu fiquei pensando em tudo isso e essa lei implica com a lei do caos, né? Porque a gente percebe que mesmo essa lei funcionando no nosso universo, muitas vezes acontecem coisas que não foi uma pessoa que criou mentalmente, né? Muitas religiões têm isso de querer colocar a culpa das coisas que acontecem nos humanos, né? Ou seja, colocar a culpa da criação na própria criação, né? E às vezes acontecem acidentes, né? Só que isso de acontecer acidente deveria ter sido uma coisa para a gente refletir, porque como que uma lei, sendo que essa lei é uma lei universal, pode falhar, sabe? Como que o caos consegue ser maior do que a lei? Porque a lei diz, né, que o que você acredita se torna real. E aí eu fiquei com isso na cabeça, como que pode existir monge no umbral, né? Porque o que você aspira a ser torna-se real. Aí a gente vai ver um monge desses que, quando eles começam a sua busca pela verdade, eles, quando encontram algo profundo, eles vê toda a criatinice da raça humana, né? E eles preferem se isolar nas montanhas, né? Para ficar sozinho. E essa atitude de querer se isolar, ficar sozinho numa montanha, assim, porque não quer mais fazer parte, faz com que, talvez, né, essa atitude faz com que eles realmente se levem ao umbral, porque de que adianta, sabe? A pessoa querer fazer toda a sua busca pela verdade e não ter uma atitude congruente com essa crença, né? Porque se a gente for pensar mesmo na lei, a gente entende o seguinte, né? Eu fiquei pensando nisso. Essa parte o que a gente acredita, o que é o ato de acreditar, né? O que é uma crença? A crença nada mais é do que um pensamento com uma carga emocional em cima dele, né?
A gente tem um pensamento, a gente pensa, é assim que algo funciona. Por quê? Porque a gente passou por uma, sei lá, uma experiência que fez a gente sentir que aquilo era verdadeiro. Então, uma crença nada mais é do que um pensamento com uma carga emocional, que se torna a crença, né? E aí fica essa reflexão, né? Porque todas as nossas atitudes, todas as atitudes que a gente tem no nosso dia a dia, são atitudes que a gente toma por causa das nossas crenças, né? Então, que mérito teria, sabe, uma pessoa que busca conhecer a verdade, né? Criar novas crenças, crenças melhores, e quando eles criam essas crenças melhores, eles não tomam uma atitude congruente com essa lei, sabe? Com essa crença, né? E aí a gente cai na lei do merecimento, né? Que a lei do merecimento diz que a cada um será dado de acordo com as suas obras, né? Eu vou até escrever aqui. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Eu escrevi assim. Saber e não fazer, fazer e não saber. Como eu torto, não tem problema. Deixa eu ver o jeito que eu escrevi aqui, que eu acho que ficou melhor. Tá. Isso daqui faz a gente pensar que é assim que funciona o merecimento, né? Quem que tem mais mérito? Aquele que, quando ele sabe de uma coisa, ele não faz, né? Ou aquele que, mesmo quando ele não sabe o suficiente, ou ele tem alguma crença limitante, mesmo assim ele ainda está fazendo bem, sabe? Porque eu até escrevi aqui assim, que isso daqui a lei do merecimento fez eu pensar muito sobre a lei da mente. Porque como que funciona, né? A gente pensa, a gente sente, portanto a gente acredita. Quando a gente acredita, a gente toma uma atitude de acordo com isso que a gente acredita. Então, eu vou usar um exemplo muito legal, que é o meu exemplo preferido, né? É o exemplo do sorvete. O exemplo do sorvete parece besta, mas ele é muito verdadeiro, porque ele é assim, né? Imagina que tem uma pessoa, né? E em determinado momento essa pessoa para e pensa em algum tempo atrás onde ela tomou um sorvete que ela gostou muito, né? Ela gostava pra caramba desse sorvete. Quando ela pensa no sorvete, ela cria esse sorvete mentalmente, ela começa a sentir, né? As mesmas coisas que ela sentiu da primeira vez que ela tomou o sorvete. E aí, o ato dela pensar e sentir faz com que ela tome uma atitude de levantar da cama e ir na sorveteria comprar o sorvete. Portanto, o que fez o sorvete se tornar real foi a atitude, sabe? Foi a ação. Não foi só o ato dela acreditar que, nossa, eu tô pensando no sorvete e pronto, o sorvete vai brotar aqui, sabe? Parece que assim não funciona, assim no nosso universo não funciona. E aí também é o mesmo exemplo de quando a pessoa quer se tornar uma pessoa rica. A pessoa, a primeira coisa que ela faz é mudar uma crença. Né? Ela começa a pôr na cabeça dela, eu sou rico, sou próspero, sou inteligente, eu sei como ficar rico. A partir dessa crença, ela começa a tomar uma atitude que faz com que ela fique rica. De que adiantar, sabe? Você criar uma crença nova de riqueza e ficar parado assim, esperando o dinheiro aparecer sozinho, sabe? Não adianta em nada. Então parece que o que faz tudo se tornar real são as atitudes. E não só o ato de acreditar. Talvez seja por isso que a gente sabe da existência de monges que estão no umbral, sabe? Porque de que adianta? Eles buscam a verdade, eles acreditam, criam crenças muito melhores e não fazem nada, sabe? Eles sabem e não fazem, preferem se privar. Então, e também, lógico, tem também a lei do karma, né? Às vezes a pessoa criou aí
crenças muito boa que poderia ter tornado ela rica, só que por causa do karma e de, sei lá, de alguma vida passada ela fez coisas que hoje ela não tem merecimento para ser rica. Sabe, o que eu quero fazer vocês pensar hoje é de que a gente conhece muito pouco sobre as leis, né? Porque se a gente for ver na prática mesmo como que essas coisas funcionam, a gente não vê isso acontecendo, sabe? É muito raro a gente ver uma pessoa que realmente entendeu a lei da mente, criou uma atitude boa e uma crença boa, aliás, e conseguiu tornar algo que era quase impossível real, sabe? Por exemplo, exemplo de pessoas ricas, sabe? Que exemplo que nós temos de uma pessoa que, nossa, pensou, criou uma crença nova e se tornou rica? São muitas poucas pessoas, sabe? Se a gente for colocar na balança, a gente conhece mais pessoas que acreditou, criou crenças novas e não conseguiu, do que pessoas que realmente fez e conseguiu, sabe? Tá, e aí a gente cai, acho que isso foi suficiente, né, para eu explicar sobre o merecimento, né? Eu vou querer cair agora no assunto do merecimento. Vocês vão ver que essa palestra não vai ser muito longa, tá? Porque é mais... quero fazer a gente refletir sobre as leis. E a próxima lei que a gente conhece, vou escrever aqui também, embaixo. Vou baixar aqui. Dar para receber, né? Quando a gente pensa em dar para receber, a gente reforça a ideia de cima, né? De que quanto mais a gente sabe, mais a gente tem que tomar uma atitude que seja de acordo com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente aprendeu. Até porque se a gente criar uma crença e não tomar uma atitude com as crenças que a gente tem, que mérito que a gente vai ter, sabe? Então, a gente entende que a lei, a próxima lei que eu vou falar aqui é dar para receber, né? Quanto mais a gente faz, mais a gente recebe, né? Foi assim que a gente aprendeu. E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês também. A gente aceitou essa ideia, né, do dar para receber. Porque a gente tem um ponto de vista espiritual muito bom, né? A exemplo do monge que eu falei, né? A gente sabe que tem monge no umbral, ou seja, a gente sabe que tem monge que fez alguma coisa e que essa coisa depois da vida levou ele para o umbral. Da mesma forma que a gente sabe que tem muitas pessoas que fizeram coisas boas e essas coisas boas, elas depois do desencarne subiram, acenderam como luz, né? Receberam todo o bem que ela fez. Só que eu sei que todo o nosso estudo espiritual tem o objetivo de fazer a gente ter o ponto de vista espiritual das coisas, né? Mas pela primeira vez eu vou pedir para vocês ter o ponto de vista humano mesmo, ponto de vista nosso animal. Porque se a lei é dar para receber, qual o exemplo que a gente tem aqui na Terra de pessoas que deram, fizeram o bem e realmente receberam o bem em troca? Sabe? Se a gente for analisar a vida de todos os mestres, os maiores mestres que a gente teve aqui na Terra, todos fizeram bem pra caramba, isso tiveram a vida mais indigna possível, sabe? Até mais indigna do que aqueles que fazem o mal. Nós temos exemplo aí do nosso amado Chico Xavier, né? Nossa, esse cara deu a vida inteira dele para fazer o bem, e assim foi feito, né? Ele fez mesmo. E pelo que a gente sabe, dos 40 anos para cima, para frente da vida dele, foi uma indignidade do caramba, sabe? Ele sofreu com todo tipo de doença e perto do desencarne dele, ele, pelo que conta, ele já estava até cheirando a fezes, porque ninguém cuidava mais dele e ele não tinha mais força para se cuidar sozinho. Então como que a gente aceitou tão fácil essa ideia do dar para receber, se todo exemplo de amor que a gente tem, que passou aqui na Terra, deram pra caramba e não receberam, sabe? Não receberam nada em troca, praticamente. E aí eu sei, é lógico que eu sei que eles, a gente cai naquilo, né? Aquele ensinamento do fazer o bem sem esperar nada em troca, né? Logicamente nós sabemos que esses grandes que realmente vieram para a Terra, eles vêm e
realmente fazem o bem sem esperar nada em troca. Mas isso não anula a lei. A lei é dar para receber, sabe? Então por que eles não receberam, sabe? Parece que a lei só funciona depois do desencarne. Eles fizeram bem pra caramba, depois que desencarnou que eles receberam luz, tudo. Tá, mas e quando eles estavam em vida, sabe? Será que talvez as leis funcionam melhor à medida que a realidade é melhor também? Porque se a gente for ver no lado espiritual, a gente vê que a lei do dar para receber funciona muito bem, né? E lá a gente vê também que a lei da mente funciona muito bem, né? Tanto que lá você pensa, os que são mais evoluídos, lá você pensa, eles pensam que é na hora, sabe? É um negócio muito rápido. Aqui já não é assim, sabe? Aqui já não funciona desse jeito. Então como que a lei lá é mais absoluta do que a lei aqui? Sabe? Se ela é uma lei universal. Como que a lei do dar para receber funciona perfeitamente lá e aqui a gente quase não vê funcionando, sabe? Então eu volto à minha pergunta no começo, né? Será que a gente tem mesmo que se sentir tão seguro com essa ideia de que existem leis governando tudo? Porque pelo que a gente percebe, aqui na nossa matéria, o caos consegue ser maior do que as leis, né? E deixa eu ver o que mais que eu pus aqui. Isso daqui eu já não acho que vem mais muito ao caso, mas é algo legal também pra gente refletir. Sabe, independentemente de... Eu cheguei na conclusão de que independentemente se isso estiver certo, isso tudo que eu estiver falando estiver certo, que parece que à medida que a realidade se torna mais amorosa, mais próximo do amor, as leis vão funcionando melhor, né? Se isso estiver certo, meio que isso implica muito em dizer que tudo que a gente aqui na Terra, como seres encarnados, levamos como moral, como certo, não bate com o que os seres do Altíssimo vão levar como certo, né? Porque se a gente for ver assim, de que nem sempre o que você dá, às vezes você dá muito amor, faz o bem e tudo, e o que você recebe em troca é muita injustiça, isso faz a gente entender o porquê que muitos seres de lá do Altíssimo não, sei lá, sabe, parece que não olham para todo esse sofrimento aqui da Terra. Porque se a gente for ver que a lei da mente lá funciona muito bem, que o que eles pensam se torna real, como que eles vão conseguir ver o sofrimento aqui da Terra, sabe? Como que eles conseguem, como que eles vão conseguir pensar só? Só de pensar no sofrimento aqui da Terra, eles já iriam se rebaixar, sabe? Parece que é por isso que eles nem passa pela cabeça deles. Fala de novo dele, por favor. Só pra eu entender de novo, eu perdi um pouco. Que eles quem? os espíritos de luz, que já estão num nível muito alto, né? A lei lá, eles pensam e criam na hora. Então isso talvez seja a resposta do porquê que eles quase nunca, ou pelo menos parece que a gente está meio que abandonado aqui. Porque toda essa maldade que tem aqui na Terra, se eles olhassem para essa maldade, se eles pensassem nessa maldade, eles já iriam criar mais, né? Porque funciona muito bem a lei lá. E isso é muito, muito, muito triste, né? Porque desse ponto mesmo, a única esperança, a única coisa que a gente pode pensar é que realmente quem vai ter que fazer alguma coisa é a gente. E nem sempre o que a gente tem que fazer é o que é mais moral para eles, sabe? Às vezes o que é moral para nós, que estamos aqui nas condições humanas, não são moral, segundo a lei, sabe? Por exemplo, eu ouvi uma frase que fala, a frase diz, a situação faz o ladrão, sabe? Porque se for ver segundo a lei de dar para receber, o que a gente se torna real, que a gente acredita, é muito fácil, sabe, a gente pegar e julgar a atitude, sei lá, de um pai que quando está vendo o sofrimento do filho, e esse pai não tem condição nenhuma
de alimentar seu filho, a única solução que o pai vê é o de ir roubar, sabe? Ele assalta umas pessoas para poder dar uma vida digna para o seu filho, sabe? Isso, se você for ver segundo a lei, não é nem um pouco digno, né? Nem um pouco. É completamente fora da dignidade. Só que como que nós vai saber, sabe? Como que os irmãos de luz vêm ajudar se eles não conseguem nem olhar para a nossa maldade aqui da Terra, né? Nossa inferioridade, né? Eu lembro que esses dias passou na TV uma coisa que fez eu ficar pensando muito nisso. Passou um caso de... Era um cara que ele estava sendo preso porque ele tinha matado o pai dele, né? E aí perguntaram pra ele, né? Ah, mas por que você matou seu pai? Ele falou, porque se eu não matasse meu pai, ele ia matar minha mãe. Sabe, isso é uma coisa que faz a gente pensar muito. Porque se ele não tivesse feito o que ele fez, que espírito do Altíssimo que teria vindo, descido daqui para ajudar a mãe dele, sabe? Ninguém. Então, realmente, esse cara que foi preso, ele infringiu a lei universal, que é a lei de dar para receber, né? Ou a lei da mente, para cumprir com a dignidade humana dele, sabe? E isso faz a gente pensar muito, porque a gente tem muito medo de, sei lá, a gente tem muito medo do pós-vida, né? A gente tem muito medo de que a gente está tomando atitudes erradas e que essas atitudes, depois da vida, podem nos levar para um grau. Mas se a gente for ver desse ponto de vista, parece que o que é certo para a gente fazer aqui, muitas vezes o que é certo realmente vai nos levar para um grau, sabe? Será que a gente tem que ter tanto medo mesmo de ir para um grau? Porque se ir para um grau significa fazer o que é digno para a nossa dignidade humana, então ir para um grau por ter feito uma coisa digna parece até um sacrifício da nossa parte, sabe? Bom, basicamente é isso, né? Agora eu vou dar liberdade aqui para o debate, né? Vocês contaram o ponto de vista de vocês. E eu espero que eu esteja errado. Bom, então eu vou começar falando. Eu acho que essa palestra foi muito, muito boa para você entender, para quebrar as crenças de quem é espírita. Porque os espíritas são os que estão exatamente nesse ponto, né? Os evangélicos e os católicos ainda não. Eles não estão nesse ponto, mas algum dia vão chegar lá. Mas parando para pensar na lei desse jeito, que eles acham que é tão perfeita, eles se destroem, né? Descobrir ouvindo isso não faz sentido. Eles vão pensar, nossa, não tem, realmente está certo, se eles for mente aberta. Então, já é um ponto para eles pensar sobre quem é Javé, quem é o Criador. É perfeito. Se você seguir por esse caminho, eles começam a pensar que o Criador não criou nada perfeito. Assim, a princípio, tá? Eu marquei várias coisas, mas a princípio, se nós entender que realmente toda a história lá do hinduísmo, dos Vedas, é verdade, que o Criador não conseguiu terminar a criação, nós entendemos que as leis foram criadas para tentar organizar isso aqui, né? O caos. Então, realmente, tudo isso aí faz sentido. As leis não vão bater, não vão ser perfeitas, não dá para nós colocar assim, 50% dá certo, não existe esse número, sabe? Não vai saber. Realmente, as leis foram criadas para tentar colocar uma ordem numa coisa que não tem. Então, as leis são falhas. Não quer dizer... Porque, assim, todas as leis são cópias das leis originais, das leis que, lá do lado do paraíso, funcionam a 100%. Então, aqui é uma cópia. Pensa quando você tenta pegar um programa de computador e colocar em outro computador. Naquele computador dava perfeito, mas no outro computador não. Tem uma configuração diferente, sabe? Então é isso. Sim, e aí é interessante porque aí, desse jeito que você falou, dá para entender o porquê que do lado da espiritualidade, da alta espiritualidade, as leis passam a funcionar perfeitamente, sabe? Exatamente. Parece que quanto mais próximo de inconsciência a gente começa a chegar perto de Deus e do verdadeiro, né, do Pai Amantíssimo, por mais que aqui dentro esteja muito longe, mas começa a funcionar mais as leis. E quanto mais vai descendo, mais as leis vão sendo falhas. Mas assim, se você pensar pelo lado... É como se você desse para separar a lei funcionando do lado material e o lei do lado espiritual. O lado espiritual bate bastante, mas eu acredito que lá também não vai bater 100%. E do lado daqui, algumas coisas batem 100% também e outras não.
por exemplo, você perguntou aquela hora sobre ser rico, né? Quem é rico consegue. Eu já acredito ao contrário. Os ricos, todos os ricos, são exatamente os que conseguiram fazer isso. Porque eles conseguiram pensar, sentir e fazer uma coisa que é a parte mais difícil, eu acho, do meu ponto de vista, fazer o que ia deixar eles ricos, colocar em prática, sabe? Sentindo que eles eram ricos. Porque eu fui pesquisar e acho que é 5% dos ricos que são ricos por herança. Então a maioria, 95% deles foram dessa vida, eles entenderam as regras, eles entenderam a lei como funcionava, entendeu? E estudaram. Outra coisa que bate muito é você estudar como funciona a mente das mulheres. Tem vários livros que ensinam isso, e se você colocar na prática, bate, sabe? Não faz 100%, mas bate muito. Uhum. Então, só que não tem nada a ver com a lei espiritual, né? Você vê que fazendo desse jeito também. Mas é aí que tá o ponto, porque quando a gente fala, bate muita coisa, mas não bate 100%, sabe? Esse não bate 100% que é preocupante. Né? Porque só de falar, é assim que funciona mesmo, mas não bate 100%. Então, sei lá, imagina que só não bate 5%. Então, 5% aqui da lei é falha, sabe? Tem tantas coisas que pode fazer a lei não funcionar, por exemplo, sei lá, o karma, sabe? Igual você falou, às vezes, só que às vezes a pessoa realmente entendeu como funciona, só que só pelo fato dela ter um karma de vida passada, ela não consegue, sabe? Uhum. Então é muito, parece que a mesma lei tem muitas, como que fala? Esqueci a palavra. Limitação. Isso. Tem muitas limitações. E se você parar para pensar também, mesmo tirando a do karma ainda, é como se tivesse uma outra lei por cima que atrapalha todas as leis, que é a lei do livre-arbítrio. Aí você pensa no computador original que eu falei. No computador original, todas as leis rodavam junto com a lei do livre-arbítrio e nada interferia. Aqui a lei do livre-arbítrio acabou com todas as outras. A lei do livre-arbítrio é maior do que essas. A pessoa pode estar ali, não acredita, fazendo certinho. Pensa, o sente, ela fez certinho. Chegou, não acredita, viu alguém matou ela. Acabou tudo. Então, mas tipo assim, a gente tem que se perguntar quais variáveis existem por trás, né? Tipo, igual vocês falaram, o karma. Mas porque, tipo assim, aqui a gente está limitado às informações que a gente tem sobre a nossa encarnação. Mas e se nós, no plano espiritual, tomamos decisões para que certas coisas fossem de uma determinada forma, e quando a gente chegou aqui, a gente quis mudar por algum motivo, porque a gente achou que era maléfico para a gente nessa encarnação ser assim, e a gente queria mudar o que nós mesmos programamos. Ou outra coisa também, essa questão do livre-arbítrio. E quando a nossa vontade depende da vontade de outros, porque tipo assim, a pessoa ela quer um carro, só que para esse carro chegar até ela depende de vários outros fatores, pessoas que vão trabalhar para ter esse carro, empresas que precisam existir para construir o carro. Então meio que implica no livre-arbítrio de outras pessoas também. Então, como que essa lei consegue conciliar a vontade de 8 bilhões de pessoas ao mesmo tempo que estão tentando criar e manifestar as coisas boas para elas? Como que isso vai funcionar, entendeu? Porque até se fosse na questão que você falou de a pessoa nasceu, ela mesmo limitou a crença, a lei nela, então, vamos supor assim, né? Porque a lei, por exemplo, o Hélio Couto ensinou, né? A lei é o colapso da função de onda. Então, independente do momento, se eu estou aqui agora, era para funcionar. Mas se eu programei alguma coisa antes de nascer, então a lei falhou. Porque ela independente, ela tinha que dar certo. Sim. Independente do momento. Então, eu acho que nos planos superiores, por que funciona de uma forma mais adequada essas leis? Porque conforme as pessoas se elevam, elas se aproximam, pelo menos no livro de Urântia fala que a elevação espiritual da pessoa depende do quanto ela se submete à vontade de Deus. E quanto mais elas estão elevadas, mais elas se submetem à vontade de Deus, ou seja, elas deixam que Deus atue através delas. Então, por que essas leis funcionam de fato? Por que elas criam aquilo que elas pensam? Porque elas estão alinhadas em suas vontades, né? Como se a vontade dela mesmo não existe, né? Então, é como se todas elas estivessem guiadas pelo mesmo caminho, só que aqui na Terra não é bem assim, as pessoas estão direcionadas para vários caminhos diferentes. Então, talvez seja isso, o problema de alinhamento entre as vontades das pessoas. Talvez num determinado tempo em que as pessoas estejam alinhadas com com a vontade divina, aí sim possa ser algo que aconteça mais rápido. Mas pensa então agora nas pessoas que estão realmente alinhadas aqui, por exemplo, Alci,
Jesus. Todas essas todas essas tiveram uma vida muito ruim, velho. Será que era isso que elas queriam? Porque assim, o Chico Xavier dá pra entender que ele queria, né? Jesus não. Jesus foi completamente ao contrário. Não, calma aí. Chico Xavier queria uma vida humilde, né? Isso é verdade, mas sofrer tanto. o que ele passou também não faz nem sentido, sabe? Tipo, nos restos da vida dele, ele tava num quarto todo quase mofado, cheirando a fezes, que ninguém cuidava dele. Então, mas essa que é a questão, é porque eles estavam alinhados com Deus, mas e o restante das pessoas? Entendeu? Eu acho que precisa existir o alinhamento geral, não só o alinhamento de uma pessoa. Entendi. Entendeu? E a gente entende, aí assim a gente entende como que o sacrifício de uma pessoa que está no Altíssimo e decide decide voltar para cá, elas acabam tendo um mérito muito maior, né? Muito. Porque elas sabem disso, né? Elas sabem que o alinhamento de todo mundo aqui está desalinhado, né? Então ela sabe que ela vai estar sujeito ao caos, ela vai estar sujeito às vezes que a lei não funcionar, né? E mesmo assim aceitam, e elas conseguem passar por isso realmente fazendo bem sem esperar nada em troca, sabe? E o pior é continuar ensinando isso vendo que não está funcionando. E não saber explicar. Igual você falou agora, eu acho que faz sentido, velho. Acho que é a única explicação. Não dá certo porque ninguém está alinhado. Todas as coisinhas que você fazer igual você falou, comprar um carro, precisa de muita gente estar alinhada para dar certo de chegar o carro aqui. Sim. Então, todos os que vieram, Jesus, por exemplo, nossa, com certeza ele viu que não funcionava assim. Mas mesmo assim ele ensinou. Isso que é interessante, né? Eles continuaram ensinando assim, mesmo que não batia. Isso que responde também a pergunta que você falou, Leni. Porque assim, devemos nos sentir seguros? Por mais que não, eu acredito que sim. Porque nós não temos escolha, sabe? Não é porque realmente não, nós tem que se sentir não porque está errado. Mesmo que nós sabemos que está tudo errado, pela lei que nós sabemos da vibração, que é outra lei, se nós não seguir acreditar e ter coisas boas na cabeça, nós não vamos para um lugar bom. Então, essa é a questão, porque realmente, desse ponto de vista, a gente só se conforta se a gente for ver do lado espiritual. Porque a gente sabe que aqui a gente vai estar sujeito a todo o caos, mas que realmente do lado de lá funciona, sabe? Isso é o que pode deixar a gente confortável. E eu estava perguntando também para o Alci, essa lei de dar para receber, parece muito que quando ela foi passada para a gente, ela foi mais passada como uma forma de empurrão, sabe? Porque na época as pessoas estavam com um egoísmo tão forte, mas tão forte, que para que elas começassem a fazer o bem, tinha que realmente ter uma recompensa mesmo, sabe? O humano é movido através da recompensa. Você fala para ele que depois dessa vida vai ter uma coisa boa, e aí pronto, isso motiva a fazer o bem, sabe? E é engraçado porque eles não tinham o genes da gentileza, né? Então eles foram impressionados a criar o genes da gentileza deles mesmo. Mas aí vem uma pergunta, se a pessoa faz essa lei aí somente com a esperança de receber algo depois, ela vai de fato receber ou não? Eu acho que sim. Vai. Se ela faz o bem, mesmo querendo algo em troca, ela vai ser recompensada de forma... Eu acho que sim, agora você vê aqui, eu tinha entendido errado a pergunta do Deninho, eu pensei que era fazer sem saber ou fazer sabendo. Não. Depois que eu entendi. Porque isso que você falou leva a essa pergunta, sabe? Quem tem mais mérito? Um monge que sabe de tudo e não faz? Ou um espírito que sabe de tudo e não faz? Ou uma pessoa, sei lá, super religiosa, com crença limitante, mas que está ali fazendo bem, sabe? Eu entendi certinho, na verdade. Então, aí que eu acho que a pessoa que faz sem saber é que tem mais mérito, porque, ela não tá fazendo um porquê. Igual nós começou a ajudar pra caramba, por que nós não ajudávamos antes? Aí pode ser, ou porque nós entendemos que o amor nos ajuda, porque a pessoa tá ali, ela simplesmente ajuda, né? Tá doendo pra ela, não tem nada em relação a nós. Ou nós pensamos, nós vamos ajudar porque nós sabemos que nós estamos chegando mais perto do Altíssimo. O que importa é a intenção nesse caso. Aí nós caímos aqui. Mas se a intenção for uma intenção egoísta, eu vou dar só porque eu quero receber algo, porque eu quero ser Então, porque está mais perto do Altíssimo. Nesse caso seria o egoísmo que eu falei. Eu vou ajudar porque o Altíssimo quer, porque eu sei que eu vou para um lugar maior, porque eu sei que o Pai Amantíssimo quer isso, e nós vamos estar mais perto dele. Então, aí seria mais ou menos a ideia da igreja, né? Você doa dinheiro para a igreja lá, faz a sua caridade lá e você vai ganhar seu lugar no céu. Seria a mesma coisa, mais ou menos. Então, não pode ser baseado em alguma recompensa, né? Tem que ser realmente, de fato, igual eu falo, sem nenhum interesse posterior. Sem necessidade de receber algo em troca. Desinteressada, né? Então nós fazemos um exemplo. Por que nós deu comida para o menino aqueles dias? Boa pergunta. Não, esses dias eu tava criando, essa semana toda, eu fiquei criando situações onde vinha uma pessoa e me perguntava, mas por que você faz o bem?
toda resposta que eu dava tinha pelo menos 1% de egoísmo, sabe? Não, eu faço bem porque eu entendo que eu e ele somos a mesma pessoa. Ué, parece que eu tô falando que eu faço bem pra mim, então, sabe? Parece ainda, toda resposta tem um leve egoísmo, sabe? Então, mas eu acho que você parar pra pensar, a resposta é por causa que você ama a pessoa, ainda não é porque você ama, ainda tá egoísta um pouco. Não, mas se você realmente. pensar só por ser um espírito que tá ali sofrendo, só por isso já, sabe? Porque sim, você vai ajudar porque sim. Eu acho que é a resposta certa. Sim, realmente a resposta do porquê fazer o amor é só o amor mesmo. Você me falou isso. Porque, tipo, não é questão de ter amor, é questão de ser amor. E o amor, ele cria ações amorosas, né? E se a gente fosse ficar nessa ideia de que, já que eu sou amor, a minha realidade também vai ser amor, a gente se frustra. Porque a gente vê que não é assim, né? Sim. O amor veio pra terra e foi crucificado, sabe? Esse é o exemplo de amor que a gente tem. E agora falando do jeito bem egoísta, até pra quem tá ouvindo aqui também junto com nós, mesmo da forma mais egoísta, o único lugar que nós cai é que nós tem que fazer o bem, sabe? Não tem outro caminho. Porque vamos entender pelo lado de Javé. Se Javé está preso aqui, o nosso espírito não vai evoluir, sabe? Não vai sair só nós daqui, desse universo, né? Precisa que todo mundo ao nosso redor evolua também para que Javé consiga melhorar isso. E várias outras coisas, né? Tem várias outras desculpas. Agora, entendendo também que todo mundo é ligado em nós também, melhorando as pessoas, nós melhoramos nós. Esse exemplo que você usou do universo é um exemplo que esses dias eu criei, que é o seguinte: imagina que tem uma empresa, e aí dentro dessa empresa tem os funcionários, né? E cada funcionário trabalha numa cabine, imagina, né? Um escritório, né? E aí o chefe o dono da empresa chega e fala para os funcionários: vocês só vão poder ir embora daqui, vocês só vão poder sair depois que todo mundo tiver limpado sua cabine, quando acabar o serviço. Todo mundo tem que limpar sua cabine. Senão, se todo mundo não tiver terminado, ninguém pode sair. Aí, a primeira pessoa, o que ela faz? Ela termina de limpar a cabine dela, e aí já que ela terminou, ela vai ajudar as outras pessoas, simplesmente porque ela ama, sabe? Ela sabe a dificuldade de limpar a sua cabine, porque ela limpou a dela, então ela sabe. A segunda pessoa terminou de limpar a sua cabine, e aí ela está ajudando as outras a limpar, por egoísmo, porque ela sabe que ela só vai poder ir embora depois que ela terminar a dela. E a outra pessoa terminou a dela e tá lá, não quer ajudar mais ninguém não. Só ela tá lá, terminou a cabine dela. Dessas três, depois que o chefe chegar, desses três, quem que vai ter mais merecimento, sabe? Porque quando eu fiquei refletindo nisso, eu fiquei pensando que meio que tanto faz, sabe? Porque a missão que o chefe passou era de limpar sua cabine, para ajudar o chefe a ter menos trabalho, né? Porque senão o chefe ia ter que limpar todas as cabines sozinho. E, querendo ou não, todos prestou o favor deles, sabe? Mesmo que um ajudou os outros, o outro ajudou por interesse e o outro não quis ajudar, todos fizeram o seu trabalho, sabe? Só que aí, se a gente fosse basear no negócio de tratar o próximo como gostaria de ser tratado e respeito à vida, a gente vê que realmente o chefe iria mesmo se decepcionar com o que não decidiu não fazer nada, sabe? Por quê? Porque ele tinha... Não ajuda ninguém, né? Que ele fez o dele, né? Isso. O que eu falei? Não fazer nada. Tá. Não fez nada depois que terminou o serviço dele. Será? Ele fez Pensa numa empresa de verdade. Nós vai fazer o nosso serviço, acabou. Então. Não vai ficar se decepcionado, porque nós vai falar, mas você pediu isso, chefe. E acabou. Então, porque essa é o que eu tava me questionando. Porque se a gente for ver, por que o monge que decide se isolar vai para um umbral, sabe? O serviço dele tá feito, o serviço dele era de evoluir por ele. Acho que não, acho que aí que é o erro dele. O erro dele não é ele evoluir sozinho. Então, é isso que eu quero dizer. Entendi. Se a gente fosse basear nisso, aí a gente percebe que o chefe iria se decepcionar mesmo com que não fez nada. Porque a missão dele é essa, né? É ajudar mesmo. Ele tinha muito tempo para ajudar os outros, sabe? Sabe o que você pode usar de exemplo? Então, uma escola que tem o diretor e os professores. Aí o professor não decidiu não ensinar. Exatamente. Ele decidiu só ir para a escola para receber o dinheiro. Cumpriu todo o horário lá, mas não quis ensinar ninguém. Entendi. Eu lembro do Hélio, quando ele falava assim que a atitude mais egoísta que alguém pode tomar é optar pela evolução própria.
Ele falava. Porque, tipo, só lutando pelo bem, você vai conseguir criar coisas boas no pós-vida, né? Você vai conseguir criar uma realidade melhor para você. Aí eu tava me perguntando, tipo, eu até perguntei para você uns tempos atrás, a realidade que nós temos aqui, ela realmente é afetada pela nossa mente de forma direta, tipo, de forma que a gente atrai as coisas que a gente pensa e acredita e sente, ou a gente só muda a nossa perspectiva e as coisas passam a não pesar de forma negativa? Sabe, por exemplo, aconteceu um acidente, aí a gente vai lá e, pô, a gente está sempre pensando positivo e a gente fala assim, não, mas existia um propósito e tal, e a gente fica, tipo, consegue ficar tranquilo com essa realidade e não fica chateado com isso, não fica indignado, não fica bravo, nem nada. Ou, tipo, de fato, e aí você muda a sua perspectiva, então para você as coisas negativas elas passam a ter menos peso. Ou, tipo, a sua mãe, você não se dá bem com a sua mãe, mas você muda a sua perspectiva, e aí para você esse relacionamento que antes era negativo, agora já passa a não ter mais peso também, você fica em paz. Ou, de fato, você pensar melhor vai fazer com que você dissolva todas os problemas que existem, sabe? Tipo, realmente vai mudar a realidade diretamente, entendeu? Tipo, é uma mudança simplesmente de perspectiva que a gente tem, ou afeta de fato a realidade material? Eu respondendo, eu acho que muda a perspectiva. É exatamente o que eu falei pro Denis. Porque geralmente quando eu tava naquela reunião sua, né? Eu tava numa energia boa, né? Mas depois daquela reunião, não mudou o meu sentimento. O meu sentimento continuou uma energia mó boa. Só que a minha perspectiva mudou. Pra mim, mesmo que a energia se manteve a mesma, é como se eu tivesse numa energia ruim. Como se a energia que estava boa o suficiente naquele fim de semana não estava mais boa. Era uma energia normal. Mesmo que ela está no mesmo nível. Então, só uma perspectiva. E se for ver também, se fosse assim mesmo, só o fato da gente mudar a nossa perspectiva já muda a realidade, já era para ter acabado, então, a maldade que existe no mundo, sabe? Porque de todos os seres bons que já passou aqui na Terra e as perspectivas as visão, né, de vida que eles tinham, de amor, né, já era para ter mudado, mas mesmo assim não mudou, sabe? Então, eu acho que é realmente uma perspectiva, sabe, que cada pessoa tem. Sim, porque, por exemplo, eu lembrei agora, né? Eu tava lá em Ubatuba essa semana. E, tipo assim, foi uma experiência maravilhosa, sabe? Tipo, eu fiquei muito feliz por estar lá, por estar conhecendo o lugar, é um ambiente maravilhoso, assim, uma energia muito boa. E, tipo assim, eu fiquei pensando, nossa, como seria bom poder estar aqui com frequência, sabe? Conhecer mais lugares e estar aqui, porque aqui tem uma energia mais pacificada do que o centro urbano lá de São Paulo. E aí eu fiquei pensando, e eu fiquei muito feliz, né? Mas e as pessoas que elas já estão lá e elas conseguem ficar tristes naquele lugar? Tipo, eu não consegui ficar triste em nenhum momento estando lá, sabe? Nossa, eu tava super alegre, eu acordava já feliz, olhava para a natureza, me sentia bem, assim, até me conectei mais, estava mais focado em respirar, em meditar. Mas as pessoas que já moram lá e, tipo, estão em contato com aquele lugar maravilhoso todos os dias, e mesmo assim não vê essa beleza, sabe? Para elas é um negócio normal, consegue ficar triste naquele lugar. Exatamente. Igual eu tava hoje na academia, eu até te mandei uma mensagem, mas esqueci de falar. Toda vez que eu chego na academia, eu paro na primeira esteira ali. E aí eu olho assim pro lado e tá tipo o sol batendo ali no vidro. Eu pensando, caramba, só isso já é motivo pra eu estar mó feliz. Se eu tivesse na Índia agora, sabe? Aquele lugar ridículo, aquelas ruas que dá medo. E aí todo mundo que tá ali na academia, ninguém tá nem ligando pro sol que tá chegando ali. Eu penso, nossa, é tudo ponto de vista, sabe? É por isso que eu acredito naquela frase, que o céu e o inferno é só um estado de consciência. Você pode estar no inferno e considerar que está no céu. E você pode estar no céu e considerar que está no inferno. Sim, verdade. Aí, inclusive, isso eu acho que é a única recompensa, sabe? Porque se parar para pensar no dá para receber, eu acho que essa é a única resposta que nós conseguimos chegar. Porque o Chico Xavier, tirando as dores físicas, porque as dores físicas não se encaixam em nenhuma regra, eu acho. Mas a única coisa que nós recebemos de troca das coisas que nós faz
é esse estado de consciência, de como se nós estivéssemos no céu. Sim. Porque nós nunca vai chegar num lugar que nós vamos pensar, nossa, aqui eu tenho paz. Imagina que a recompensa fosse, tipo, na próxima vida você pode fazer o que você quiser. Ah, na próxima vida você vem e você vai se sacrificar de novo pensando no próximo. E fica nisso para sempre. Até espiritualmente, do lado espiritual você não vai pegar para descansar, não, você vai querer trabalhar, não tem mais recompensa, sabe? A única recompensa possível é essa, é sentir a paz. O próprio Paramahansa Yogananda tem uma frase dele que ele fala assim: bem-aventurado o homem que consegue fazer aquilo que a consciência dele pede. Né? Porque normalmente a consciência da pessoa é direcionada para o bem. Né? A consciência sabe o que é certo e errado, ela sabe discernir. Mas normalmente as pessoas, pelo egoísmo, optam por fazer o mal. Então é isso. Quando a pessoa consegue tomar a decisão que ela quer de forma consciente, aí ela consegue chegar a esse estado de paz, né? E aí tem aquela liberação de endorfinas, dopaminas, que faz ela se sentir bem. Igual ele falava, quando você ajuda uma velhinha a atravessar a rua, você recebe uma descarga de endorfinas. Aí você vai ajudar mais uma. Conforme você vai ajudando, você vai criando mais um estado de paz, de prazer interior, mas porque você está fazendo bem. O prazer se torna trabalhar, né? É igual se você for pegar na vida prática mesmo, né? Quando a criança lá criancinha, o prazer dela é, sei lá, ficar brincando, jogando, qualquer coisa. Aí depois que vai crescendo, esse prazer vai mudando, sabe? Um adulto tem muito mais prazer em ter um dia produtivo de trabalho do que se você vai ficar parado pensando em férias, né? Então parece que a gente tem um impulso divino, sabe, já dentro da gente, que faz a gente pensar, realmente pensar desse lado, né? O lado de que a única recompensa mesmo que a gente tem para fazer o amor é o próprio amor. E olha que legal, por falar nisso de impulso, tem uma parte que eu escrevi aqui que já não vem muito com o caso disso tudo que eu estava falando, né? E aí, quando eu percebi que essa parte não ia bater muito no nosso assunto aqui, eu pensei, eu vou deixar para falar isso depois porque eu tenho certeza que vai chegar alguma hora que nós vamos tocar nesse assunto. Aí eu vou poder falar disso. Ou seja, agora a lei da mente se aplicou. É verdade. Tem uma parte aqui que eu escrevi assim, ó, impulso divino que nos... Não, impulso íntimo, interno, na verdade, que nos faz buscar o divino, né? Eu vou até ler o que eu escrevi, porque eu achei bonito isso daqui. É de natureza que todos os seres que possuem autoconhecimento sintam interiormente que existem algo transcendental a toda essa matéria. O que é esse impulso interno que nos faz crer na existência de algo transcendental? Aí eu peguei um trecho do livro de Urântia, né? Porque tem uma parte do livro de Urântia que está escrito assim, ó. O verdadeiro significado do mandamento divino é este: sede perfeitos, assim como eu sou perfeito. O que impulsiona constantemente o homem mortal a ir adiante e atrai para o interior de si próprio. Na sua labuta longa e fascinante para alcançar níveis cada vez mais elevados de valores espirituais e de significados verdadeiros do universo. Essa busca sublime pelo Deus dos universos é a aventura suprema dos habitantes de todos os mundos, do tempo e do espaço. Então, muito legal isso, sabe? Porque essa parte fala, seres perfeitos assim como eu sou perfeito, sabe? Isso é uma coisa que a gente sente, sabe? Porque não é possível. Não é possível que a gente foi criado para ser só isso daqui, sabe? Parece que todo mundo tem uma coisa falando que não, tá errado. Nossa, e como tinha que ser melhor. Alguns ateus conseguem chegar na conclusão de que acabou, né? Não é possível. E seria muito chato, sabe? Nossa, acabou essa vida, agora eu vou ficar descansando. Qual que seria a graça, sabe? Não, mas o ateu não tem nem descanso. Só parou de existir, isso que é pior ainda. Engraçado que eu tô nessa parte. Você vê que, por exemplo, esse ímpeto de melhora e tal, porque existem até nos ateus, porque tipo, você vê os ateus aí, muitos são muito bem sucedidos, e aí tipo, você vai perguntar pra ele, mas por que você construiu uma vida boa e fez coisas boas e progrediu profissionalmente, sendo que depois daqui você não vai ter nada? Tipo, qual que é o sentido? Eles, de alguma forma, intuitivamente, sentem que existe algo depois disso aqui. Porque não tem propósito. Se eu já vou morrer, vai acabar tudo, por que eu vou ficar vivendo, vou me esforçar aqui? A vida não faria sentido se não existisse algo depois. Sabe qual que é a resposta que um professor ateu que eu tenho? Eu já fiz essa pergunta pra ele também. Porque ele é muito inteligente, ele é professor de física, né? Nossa, ele é inteligente pra caramba. Aí uma vez eu perguntei pra ele, mas se você é ateu, por que você se esforça tanto em aprender, sabe? Tipo, o que você vai fazer com esse conhecimento já que depois você vai parar de existir?
Aí ele falou, não, porque eu penso assim, já que depois daqui eu vou parar de existir mesmo, então eu vou aproveitar essa vida para fazer qualquer coisa boa para mim. Aí ele definiu que a coisa boa para ele é estudar, né? Não as coisas do ego, no fim das contas. Não ser feliz pelo ego, mas um feliz de uma forma certa, sabe? Caramba, que engraçado. Então, tá bom, que bom, né? Que você pensa assim, falei. Outro jeito dos ateus pensar também é igual o Getúlio Vargas. Não sei se Getúlio Vargas era ateu, mas a frase que ele deixou na carta de suicídio dele foi muito louca, tanto que eu decorei, primeira vez que eu ouvi. No final da carta estava assim, nada receio, serenamente dou o primeiro passo para a eternidade e saio da vida para entrar para a história. Eu pensei, caramba, que ideia dele, sabe? Tipo, ele não falou nada de vida, tipo, a constituição da vida depois dessa. Mas o jeito dele entrar para a história era se matando, por causa que o Brasil ia evoluir na cabeça dele, entendeu? Ia ajudar o Brasil, tipo o que a Cleópatra fez. E a intenção dele foi entrar para a história, mesmo que ele se sacrificou, literalmente, pelo bem de todos, e sem esperar nada em troca, mas ele queria entrar para a história. Ele não esperava que tinha uma continuação. Sim, tipo, era o, digamos assim, tipo, de fato, o que ele deixou pra cá, pro planeta, né, de bom que ele fez. Sim. Não o que ele ia ter depois, mas de fato o que ele deixou de benefício pro mundo. Sim, é isso que é legal, porque é o que eu tinha falado antes, você vê como que os valores que a gente tem por estar aqui num corpo humano é muito diferente dos valores ou das leis que tá posta no universo, sabe? Porque, tipo isso, sabe? Ele se matou e por mais que ele infringiu uma lei, mas ele fez pensando que era mais certo aqui, sabe? Para a moralidade dos humanos. Igual a Cleópatra. Sim. Cleópatra. E aí, é o que você falou, né? Que o maior sacrifício que alguém pode fazer é a própria evolução. Faz muito sentido isso. Por isso que o que o Denis falou, eu fiquei pensando aqui, quem faz mais? Eu até um pouco errado falar isso talvez. Quem faz mais por nós, Jesus ou Alci? Nossa. Porque o Alci tá vivo, sabe? Ele tá ajudando de verdade, ele tá dando dinheiro, ele tá ajudando nós a evoluir mentalmente, fisicamente, de todos os jeitos, sabe? E Jesus, o que ele tá fazendo? Não sabemos. Então, Eu pelo menos não sei, mas assim, até onde eu sei, o Alci e Jesus estão trabalhando em prol do mesmo propósito, em diferentes níveis. então, mas ele só dá as ordens. Agora, se for ver diretamente quem faz mais, é o Alci agora. Essa pergunta é a mesma coisa de perguntar, quem que trabalha mais, o mestre de obra ou o pedreiro, né? O engenheiro, né? Então, assim. Tá, pode ser. Porque o mestre de obra também trabalha da Não, porque o engenheiro não. O engenheiro só dá as ordens. Mas quem tem mais responsabilidade? Aí sim faz sentido. Sim. No caso de Jesus, tem mais responsabilidade, né? Ele cuida do planeta inteiro. Talvez até mais do planeta. Então, aí o Denis falou que Jesus como você falou, Denis, que não está sozinho por causa que eles evoluem e acaba ficando um pouco longe, né? Eles por estar longe do sofrimento humano, eles acabam esquecendo, acho, do que é a dignidade humana. Isso, e por obrigação. Igual eu falei, mas é obrigado a se sentir seguro para sair daqui. E eles também. Por isso que eu concordo com o que você falou. O melhor jeito de nós se sacrificar para ajudar o mundo é indo para o umbral, fazendo as coisas que vai nos levar para o umbral, porque se nós sempre ficar pensando, não, isso não pode, porque isso é ruim, nós acaba negando as coisas que iam ajudar na evolução dos outros, né? Imagina, igual o exemplo que eu usei do menino que matou o pai para salvar a mãe. Imagina se ele tivesse pensado, não, eu não vou matar ninguém porque senão eu vou pro umbral, bicho, eu não tava cometendo um assassinato, né? Então. Quem quer Mas salvar aí a mãe? entra Sabe? uma outra questão. Será que não havia outra possibilidade de salvar a mãe dele se não matando o pai dele? Entendeu? Tipo, será que não tinha outra possibilidade? De eles fugirem, sei lá, de fazer alguma outra coisa, chamar a polícia, de tipo, somente desmaiar ele, fugir, sabe? Será que não tem outra forma? Porque igual você fala, quando você está numa situação de risco, por exemplo, alguém vem te atacar para te matar. Se possível, só fuja. Se não for possível, debilite a pessoa, desmaie ela, imobilize ela. Se não for possível somente imobilizar, desmaie ela. Se não for possível somente desmaiar ela, mate ela. Mas porque a gente tem o direito à defesa da própria vida, né? Mas então, nesse caso, será que não havia a possibilidade de fazer outra coisa, senão matar? Então, é que vai muito de cada caso, né? Porque
por exemplo, é igual o exemplo que eu usei, que eu falei, nossa, tem uns pais que eles estão tão desesperados, sabe, porque não tem condição e seu filho está lá quase morrendo de fome, que eles realmente vai e faz a primeira coisa que, pelo desespero, sabe, a primeira coisa que ele poderia fazer para ajudar seu filho, né? Que no caso é o exemplo que eu usei, ele ia roubar, sabe, ele ia assaltar pela Então, dignidade. e aí, Denil, até a pessoa que é assaltada, aí você entra num ponto que eu achei muito louco, porque se nós foi assaltado, sabe, nós começamos a pensar, foi ruim, sei lá o quê. No fim das contas, nós tinha que pensar, que a lei não funcionou, né? No fim das contas, nós tinha que pensar que o que Jesus ensinou que tá certo, né? Porque ele falou de dar outra face, de não julgar, e o que mais tem que eu escrevi aqui? Aos que vos pedem, né? Então, dá aos que vos pedem, até no caso de ser assaltado, você para pra pensar. Sim. Tipo assim, no nosso caso, por exemplo, se a gente fosse assaltado, a gente não ia estar nem aí, porque, tipo, a gente não tem apego aos bens, assim, não sei você, mas, tipo assim, tudo bem, tipo, é só um bem material, tá ligado? Tipo, a gente pode conquistar, mas para certas pessoas, não, elas iam se sentir muito com raiva, chateadas. Nossa, né? tinha um negócio assim, Era meu, vou ser sincero, por causa que eu não tô mais pensando em mim, sabe? Hoje em dia, por exemplo, não sei o que aconteceu esse dia, que eu fiquei muito preocupado. Mas é porque todo o meu dinheiro praticamente não tá sendo pra mim, né? Tá sendo pra minha família. Então tem a Dani, o Marcelo e o gato agora, né? Os três. Então tudo que acontece não me afeta mais, afeta eles, sabe? Eu não tenho condição de comprar um remédio pra Dani, por exemplo. Nossa, eu vou entrar no desespero. Tudo que acontece comigo afeta eles, não eu. Sim. Tem isso também. E aí é outra Mas coisa. será que, por exemplo, se você se afetar dessa forma, psicologicamente e emocionalmente, você não se fecha para possibilidades de resolução do problema? Sim. Sabe, igual aquele dia lá que a Dani estava preocupada porque a Tiffany sumiu. Aí eu falei para ela, se acalma que vai ficar tudo bem, porque você se preocupar e você se desequilibrar mentalmente e emocionalmente, não vai resolver a situação. Você se colocar numa situação de inferno interior, não vai fazer com que a situação se resolva mais rápido. Então é melhor você estar bem. E a situação vai vir a se desenrolar, independente se for boa ou negativa. Mas eu concordo, só que aí cai nessa história do Denis tá falando, tipo, às vezes a pessoa faz a coisa por mal, não é simplesmente por uma vez que aconteceu, sabe? É porque, por exemplo, o pai pode ter tentado todas as outras opções antes, chegou num ponto que ou ele rouba ou o filho morre, entendeu? É tipo o que aconteceu comigo, que eu entrei no desespero, porque eu fiz tudo que eu podia, entendeu? Várias vezes, e várias coisas foi dando errado, até eu entrar no desespero, entendeu? E eu concordo com você, se eu conseguir manter a paz mesmo assim, vai me ajudar de novo. Sim, porque eu até coloquei aqui sobre esse fator aí. E a intenção por trás das coisas vistas como ruins, né? É isso aí que a gente está falando. Tipo, qual a intenção que havia? Tipo, de um pai que roubou para alimentar o filho. A necessidade de alimentar o filho dele, de salvar a vida do filho dele, foi muito maior do que a de ser virtuoso, de fazer o bem, por exemplo. Então, nesse caso, eu acho que a intenção dele não seria tão ruim, porque ele fez esse ato para salvar o filho dele. Mas se você for ver perante as leis mesmo, ele fez uma coisa errada, provavelmente, depois do desencarne, provavelmente, muito provável que ele vai pro umbral, sabe? Por mais que seja por pouco tempo. É verdade, acho que não tem explicação, né? Não dá pra não ser. Não sei. É tipo a Cleópatra, ela veio, se matou, mas mesmo assim ela foi pro umbral por pouco tempo, mas foi, sabe? E numa pessoa que, por exemplo, da sua própria vida se mata para salvar uma criança que ia ser atropelada, por exemplo. A pessoa se joga na frente do carro, salva a criança, mas ela morre. E aí? Ela se suicidou, de certa forma. Mas ela vai ser punida por isso? Sabe o que eu acho? Isso que eu queria saber, mas eu acho que tudo depende da vibração do momento. Sabe, igual você falou, teve uma vez que ele era sargento lá, né? Do exército, e aí veio um cara entrando dentro da base, igual você estava de guarda. Então ele falou, não pode. Só que o cara tava bêbado. Ele falou, não pode. O cara foi se aproximando, ele atirou, meteu 30 tiros no carro do cara. Aí o cara ficou desesperado, né? 30 tiros. Aí, só que você falou, em momento nenhum ele perdeu a paz dele, sabe? Foi tipo uma atuação. Se ele tivesse que ter atirado no cara também, mesmo assim, nesse momento ele manteve a paz que ele tinha, entendeu? Sim. Então, será que se aplica tudo? Se é uma pessoa precisou se prostituir por causa disso? Ou matar alguém por causa disso? Será? Então vai eu acho que muito da tudo está situação. por trás da intenção, então, realmente, de fato.
por trás do sentimento, do pensamento que está alinhado com aquela ação. Mas aí também, seguindo por esse caminho, você vai ver que a pessoa dificilmente vai tomar uma atitude ruim, se ela tiver com os pensamentos e sentimentos alinhados com o bem, com o amor. Mas então, aí cai no ponto, né? O que seria uma atitude ruim? Porque às vezes o que é ruim para a espiritualidade é o que seria o mais certo para nós, sabe? Vendo desse ponto de vista aí, tipo do menino que matou o pai para salvar a mãe, sabe? Foi ruim, mas é o ponto mais certo, sabe? Se a gente for ver da nossa dignidade humana. Eu tive essa dúvida também quando eu assisti um filme que as pessoas ricas pagavam para matar uma pessoa. Tipo, cada pessoa rica alugava uma sala e aí dentro já tinha uma pessoa amarrada, então você podia fazer literalmente o que ele quisesse. A única regra é que a pessoa tem que sair morta, porque senão ela pode entregar. Melhor filme que eu já vi na vida. Aí eu cheguei na conclusão de que se eu soubesse desse lugar, a coisa mais evolutiva que eu podia fazer é jogar uma bomba e matar todo mundo. Até quem tá preso lá, que seria torturado. Eu acho que... Acabar com o sofrimento dele. eu acho que a única solução seria matar todo mundo. Tipo o Rambo, pegar a metralhadora e... Mas você não fala que ele vê que a única solução aqui para o nosso planeta é realmente tirar todos os ruins? O que seria tirar todos os ruins? Matar, né? Então, a espiritualidade deve fazer isso. Tirar essa vai por força das trevas. Então, mas a espiritualidade pode, por que nós não? Não, mas vocês acham mesmo que a espiritualidade, lá funcionando essas leis tão bem, você acha mesmo que eles vão matar alguém? Eu não acho que eles vão fazer Eu isso. também acho que não. Mas, por exemplo, o próprio você fala que direto o Rockman explode o planeta para evitar desastres. Rockman sim, só que Jesus não. Ele falou de Jesus não. Jesus já pensa diferente. Eu concordo mais com o Rockman. Só que olha, por que nós não faz isso hoje em dia então, se parar pra pensar? Sabe, nós estamos aqui, nós é da Ordem da Cruz do Estrela. Se aparecer amanhã um lugar que nós sabemos que faz isso, faz coisa ruim com a pessoa, nós vamos ter coragem de sacrificar a nossa vida de verdade, matar todo mundo e morrer e ir para um lugar? Nós não temos essa coragem, porque nós vamos achar alguma desculpa para falar que está errado. Talvez seja por isso, porque Rockman não tem sentimentos de certa forma, né? Eles são frios. Então. Pra nós já é Eles a responsabilidade para nós. Totalmente racional, né? Eu acho que para nós a responsabilidade acaba sendo muito maior por a gente ainda ter isso, né? O sentimento, né? Porque a gente já tem a empatia. E mesmo assim a gente pega e faz isso, sabe? E aí nós vemos um cara mexendo com uma menina, vai. O que é certo nós fazer? Nós pensamos, nada a ver. Ou nós fazer alguma coisa, entendeu? Vai lá dar um burro no cara. Não, a tentativa seria de proteger a menina, mesmo que isso levasse você a sair numa luta física com a pessoa, com o cara, né? Parece que não com ele é o outro. nome de proteger a pessoa. Eu acho que o mais correto seria, de fato... Parece que com o oculto nós vemos uns bombons, sabe? É isso que eu queria fazer mais nada. Sim. Então. Porque uma vez eu perguntei pra você, porque eu tava indignado, né? Tipo, quando a gente começa a refletir, a gente fica indignado. E eu falei, cara, é algo ruim, é errado da minha parte querer, por exemplo, que alguém como o Lula morra? Então. Aí, porque, tipo assim, a gente vê todo o problema que está sendo causado por causa do governo esquerdista aqui no Brasil. Um país que tinha tudo para prosperar, para crescer economicamente, em todos os sentidos, espiritualmente, está sendo devastado por essa filosofia corrupta. Então, é errado, por exemplo, eu querer que um ser como esse seja retirado da Terra, né, que ele morra de fato, que o corpo físico dele venha a falecer, né, mas a gente sabe que a vida continua lá do outro lado. E aí ele falou pra mim que, tipo, não, porque quando a gente pensa num bem maior, igual ele falou nos áudios, né, o bem de muitos prevalece sobre o de poucos, a necessidade de muitos prevalece sobre a de poucos. Então, se tem milhões de pessoas que estão precisando crescer espiritualmente, economicamente, ter dignidade, e essas pessoas não estão tendo essa dignidade por causa de poucas pessoas, que são essas que estão no poder, então essas pessoas, esses poucos, têm que ser retirados. Não tem como manter essas pessoas. Não é certo. E engraçado que isso os cristãos até que chegou num ponto interessante, né? Porque se você parar pra pensar a história que eles consideram que Deus entregou o próprio filho, falando de outro jeito, Deus matou o próprio filho, pelo bem de todos. Isso óbvio que não é uma história verdadeira, né? Mas levando por esse lado.
ele teria matado o próprio filho. Sim. O próprio Amou Deus. tanto o mundo, né? Né? Entregou o próprio filho. E agora as pessoas aí, não sei, os próprios cristãos fazem tudo ao contrário. Eles falam, pelo meu filho eu mato, pelo meu filho eu mato e morro, né? Só que, tipo assim, aí eu vi um experimento uma vez ele falando, e se pegassem sua família, qual você preferia salvar, sua família ou 1000 pessoas, sabe? Foi fazendo esse experimento assim. Sempre eles preferem a família. Aí já não faz sentido. Tem um vínculo emocional, né? E eu já ouvi cristão falando, não, mas mesmo se tivesse um monte de gente ameaçando matar minha família e falasse, ou eu vou matar sua família ou você nega a Jesus, que eles são salvos. Eu não nego a Jesus. Mata minha família, mas eu não nego. Aí, Sabe, isso é. que legal. Então faz sentido, né, gente? Acho que nós todos concordamos que o maior sacrifício é a própria evolução. Sim. E outra coisa que... Olha, é engraçado. Parece que dessas nossas palestras vai saindo umas verdades que parecem absolutas, mas não é absoluta, mas parece bastante, né? Tipo essa, a de que nós não podemos julgar. Realmente, né? Não pode julgar. Porque isso nós já sabíamos, mas nunca foi tão a fundo, sabe? Não dá pra julgar, não. Porque não dá pro ladrão falar, tipo, o ladrão assaltou aqui. Aí nós, não, mas calma aí, você tá me assaltando por causa do seu filho ou porque você quer? Não dá tempo, o certo é você não julgar. Sim. Pelo menos a minhas reflexões caem nisso, que a conclusão é não julgar. Então, sei lá, tô com vontade de escrever, né? Pegar uma folha só pra escrever conclusões. E respondendo a pergunta, o que governa o nosso universo, parece que a única coisa que pode governar realmente o nosso universo é a nossa evolução também. Quanto mais evoluído a gente se torna, mais as coisas passam a funcionar, sabe? Por exemplo, as leis. Então, mas para nós, não para o próximo, isso me dá algum dia, porque igual você falou aqui, Jesus, para Jesus voltar para a Terra, eu perguntei para você, o que ele teve de fazer, né? Porque ele tem que abaixar a vibração para vir para cá. Escrever as cartas? O que ele tem que fazer? Ele tem que lembrar da vida que ele teve, sabe? Lembrar das coisas ruins que ele viveu, lembrar da família, sabe? Tipo, colocar um pouquinho de apego, assim, para ele lembrar da família e querer estar com a família de volta, sabe? Então, se tira isso, não tem sentido deles querer voltar para cá, sabe? Nós fica sozinhos de novo. Eles evoluiu tanto que para eles agora a lei faz todo sentido, mas para nós é continuar não fazendo. E de novo nós estamos sozinhos de novo. Sozinho agora, e agora esse sozinho ainda é maior, sabe? Porque é sozinho no sentido que não tem Deus, sozinho no sentido que os bons que podia estar fazendo parece que não está fazendo, sozinho no sentido que as leis que eram para funcionar parece que só funcionam para os que não estão fazendo. Então, tipo, sabe? Por que a lei não podia funcionar dentro da vida, né? Tipo, na vida, do começo ao fim, você vai dar e receber. Receber o que você fez, sabe? Então. Se tivesse sido assim, seria perfeito. Agora o que nós vemos? O rico morre, vive a vida inteira rico, não ajuda ninguém, exemplo, né? E vai para um grau. Aí depois volta e aprende. Depois, agora o que já aprendeu. Aprendeu é pobre, aí ou fica rico e ajuda todo mundo, e continua sem recompensa nenhuma. E aí o que dá mesmo a sua vida para fazer o bem também fica sem recompensa, sabe? Não, é recompensado do outro lado, mas assim, né? Então, não, mas o que nós recompensa aqui do outro lado? Continuar trabalhando. Mas para sempre. Parece quando, se dá para receber, parece quando nós falamos para a criança, na volta nós compra. Exatamente. É o impulso que faz a pessoa querer fazer o bem, mas... Você vai dar, mas você nunca vai receber. Parece que isso daqui é uma infância, sabe? A infância é espiritual ainda. Porque, por exemplo, você vê os ciclos por aí, a maioria deles são extremamente egoístas. Tipo, eles têm as empresas deles lá e, assim, quanto menos benefício eles puderem dar para os funcionários, para eles terem menos gasto, eles vão fazer o possível para conseguir economizar. E provavelmente os funcionários vão viver uma vida indigna, eles vão receber mil vezes mais do que qualquer funcionário. Então, mas aí cai no socialismo. Isso que é engraçado. Porque, tipo assim, você parar para pensar, antigamente tinha o rico, o chefe, né, e o escravo. Não sei nem o que eu estou escrevendo, tinha o chefe e o escravo. E aí, o escravo não ganhava nada, óbvio. Aí depois ele começou a ganhar alguma coisa, bem menos, sabe? Imagina, tipo, que ele ganhava 1% do que o chefe ganha. Aí na época já era considerado justo. Hoje em dia, imagina que o meu chefe, por exemplo, ganha
100 mil por hora e eu ganho 5 mil. Aí nós pensamos, nossa, caramba, bastante, né? Eu ganho 5 mil. Só que o chefe ganha muito mais, então tá justo ainda? Não tá. Aí nós começamos a perceber, o cara da van lá. É justo. Então, aí que eu quero saber. O cara da van lá, o cara da van, agora ele inventou aquele negócio de divisão, né, dos lucros. Eu esqueci como chama. Então, caramba, mais legal ainda, ele pega o lucro dele e divide. Parece que nessa evolução vai chegar a hora que ele vai pensar, eu recebi isso, eu vou dividir igual para todo mundo. Ou seja, socialismo. Sim, mas aí, tipo, isso aí acontece de uma forma natural, né? Não é de uma Isso. forma forçada, como os socialistas querem fazer. Não dá, porque o povo ruim aqui, né? Mas eu não entendi, porque nesse caso, recebe mais quem trabalha mais. Quem trabalha mais é sempre o que menos estudou. Sim, mas você entende que se, por exemplo, não tiver as pessoas que são menos, que têm um trabalho mais simples, a limpeza não roda? Se não tiver a faxina para limpar, o bagulho vai ficar tudo sujo. Se não tiver o cara lá, o pedreiro, a casa não levanta. Se pega só o engenheiro, o engenheiro projeta, mas e aí, quem que vai levantar a casa? Sim, mas aí você acha que o salário do chefe tinha que ser o mesmo salário? Por que o engenheiro tem mais importância que o pedreiro que levanta a casa? Só porque ele projetou. Mas e aí, ele vai colocar a mão na obra? Lá sozinho vai fazer a casa subir? A menina é ao contrário, então, hoje em dia, né? A pessoa que mais trabalha é a que menos recebe. Porque olha que o meu chefe, meu próprio chefe, ele falou, eu fiquei com isso na cabeça. Ele falou que... Eu falei pra ele, mas não é melhor eu aprender tudo? Tipo assim, em vez de eu contratar o calculista, eu pagar o calculista, já que eu já sou engenheiro, eu aprender a fazer o cálculo. Ele falou, coloca uma coisa na sua cabeça, cérebro nós compra. Olha, essa é a frase, cérebro nós compra. Ele quer dizer o quê? Que ele mesmo não precisa fazer nada, ele paga para todo mundo fazer tudo. E aí eu comecei a outra prova de como que aqui a lei não funciona, porque se for ver do lado da espiritualidade, que é igual que eu falei, aqui o que vai fazer tornar real é o ato de você agir. Ou seja, como que era para ser, o mais rico é o que mais age, né? E aí também, se for colocar no nosso contexto humano, aqui da nossa existência, não funciona assim, né? O que mais está fazendo é o que menos recebe, e o que menos precisa fazer é o que mais recebe. Então, mas aí cai naquilo que a mesma resposta para os dois é responsabilidade. O meu chefe, por mais que ele paga tudo, se a casa cair, o único que vai pagar é ele, entendeu? O único que vai preso é ele, porque é ele que tem a responsabilidade. Do mesmo jeito Jesus, eu acho. Se falir a terra inteira, quem vai ter responsabilidade? Javé. Ou Jesus, né? A responsabilidade é dele. Ele é o que menos faz, vamos pensar assim, mas a responsabilidade é dele. Mas aí que tá, eu não acho que nesse caso, eu não acho que Jesus é o que menos faz. Eu não sei também o que ele está fazendo. Mas eu acho que na espiritualidade, é por isso que eu estou falando, eu acho que na espiritualidade não é assim, entendeu? Porque se lá a meritocracia funciona mesmo, então Jesus, para ser o governador do mundo, é para ser o que está mais fazendo, entendeu? É que aqui na Terra não está funcionando assim. Então, essa é a questão. Será que tipo, eles não estão fazendo muito e aí, mas devido à densidade aqui, esses planos não conseguem se concretizar? E se a meritocracia ser diferente do que nós estamos pensando? Porque agora que eu lembrei que lá no nosso lar, a meritocracia é horas trabalhadas. Vocês lembram, né? Sim. Tem até a mulher lá que é a principal, que é a mais trabalhadora, ela tem tipo 1 milhão de horas trabalhadas seguidas. É como se fosse o dinheiro. Então, e se for assim? Aí ninguém é maior do que ninguém. Sim. Verdade. Porque independente do trabalho que você executa, você está trabalhando. Verdade. Não, mas será que lá não tem trabalhos que você recebe mais ou não? Não. Essa é o dinheiro. É a hora trabalhada. É a hora trabalhada, não tem outra. Verdade, que tinha um cara lá que falou, meu pai demorou, acho que 18 anos para conseguir comprar essa casa. O que estava orientando lá o André Luiz. É verdade. Esqueci, o ministro de alguma coisa lá. Eu falei, meu pai demorou 18 anos para conseguir comprar essa casa. Sim, mas pelo que eu sei, isso daqui não é também a regra final, sabe? Não é para sempre esse negócio de hora trabalhada. Acho que hoje nem existe mais, por falar. Caramba. Já não funciona mais assim. Ou seja, se não funciona mais assim, deve ser um jeito melhor ainda, né? Vamos acreditar. Uma coisa boa. Bom, é isso que eu queria trazer nessa palestra, então é o desconforto, mais ainda, de que realmente a gente não pode esperar nada mais do que a gente já não esperava, né? Porque pelo menos eu esperava um pouco sim das leis, né? Não mentir não. E nessa semana eu até disse que eu parei de esperar, sabe? Eu vou fazer isso e aí depois eu vou receber sei lá o quê. Não. O próprio eu vou fazer e nós não vamos receber nada.
Ou nessa vida eu falo, né? Ou vamos fazer e vamos receber coisa muito pior. Por isso que o melhor caminho é fazer sem esperar nada, porque não vai receber nada. Exatamente, esse é o desconforto. Aí a gente tem uma questão, então a gente não deve almejar uma vida melhor, de certa forma, porque, tipo, se nada que a gente almejar melhor não vai mudar nada, então por que a gente vai, tipo, vou ficar criando uma coisa, uma vida melhor pra mim, mais próspera, mais digna, mais abundante, Não, mas aí eu acho que ele tá financeiramente, certo. saúde, mas aí eu não vou receber nada, então, tipo, o que vai mudar? Não, muito pelo contrário, eu acho que você tá certo de almejar tudo, só que aí é uma coisa ruim, é uma coisa que nós não devíamos fazer, sabe? Nós não devíamos almejar tudo de bom, mas parando para pensar, é como se fosse um sacrifício que nós fazemos para ajudar mais pessoas. Porque se eu me tornar rico, eu consigo ajudar muito mais pessoas, eu consigo abrir uma empresa e empregar pessoas, mas eu estou fazendo uma coisa que é meio que errada, né? De querer ser rico. Então, por que pessoas boas às vezes vêm em situações tão miseráveis? Sendo Sim. que essas pessoas tinham o potencial de ajudar mais. E essas pessoas tinham o merecimento para ser ricas. Tipo o Chico Xavier, né? Que escreveu vários livros e vendeu tudo. Sim. E aí, tipo, tem outros que são extremamente egoístas, aí, empresários de empresas bilionárias que usam dinheiro só para benefício próprio. Será que o objetivo deles não é o de fazer a pessoa refletir sobre como que o amor não tem nada a ver com o amor ao próximo, né? Não tem nada a ver com isso que a gente pensa? Porque, tipo, olha o Chico Xavier, sabe? Pra mim, até agora não tem sentido isso que ele fez. Todos os mais de, sei lá quantos mil livros que ele fez, nenhum é autoria dele, tipo, nada. Ele não recebeu dinheiro nenhum de nenhum livro, sabe? Isso é muito uma coisa que ele poderia ter só feito, sabe? Pelo menos o dinheiro veio pra mim. Então. Mas não, sabe? Ele só recusou. Mas eu acho que isso é uma atitude errada dele. Porque se você parar pra ver o que levou ele a fazer isso, você lembra, né? Ele era capelino, explodiu tudo lá, então ele fica com o sentimento de ele não merecer. Sendo que nós é ensinado o quê? Que nós merece sim. Então ele errou nisso, eu acredito. Não tem nada de mérito em não ter pegado os livros. Mas se você for ver a filosofia que ele consegue colocar na cabeça das pessoas com isso, porque pelo menos quando eu vi, eu fiquei pensando, não é possível, sabe? Pelo menos faz a pessoa refletir de que o amor ao próximo não tem nada a ver com dinheiro, sabe? Ele provou isso. Sim, exatamente. Mas ao mesmo tempo, tipo, tem muita gente que leva por um lado de que, você ser bom acaba implicando em você se abster das benesses materiais. Tipo assim, a pessoa, não, então se você quiser ir pro céu, você vai ter que ser pobre e viver uma vida indigna igual Chico Xavier. Mas por quê? Então Eu acho que todo mundo merece uma vida digna. Né? Não falo tipo de esbanjar, ter dinheiro, mas assim, pelo menos ter necessidades físicas, as necessidades básicas supridas. Ter uma casa, um lar, um carro, pagar as contas, ter a alimentação necessária. E isso a gente vê que nem todo mundo tem, as pessoas vivem no modo de sobrevivência. Então acho que quando a gente fala sobre tipo, trabalhar por que o chefe, tudo bem o chefe ganhar mais, porque ele tá de fato tipo, tá fazendo uma administração ali que demanda às vezes mais inteligência, etc. Até aí tudo bem. Mas a questão é se as pessoas que trabalham para ele estão recebendo o necessário para viver uma vida digna. Entende? Não, tá certo. Eu acho que a pessoa querer ter uma vida digna, completamente certo, né? Completamente honroso até. Só que eu acho que o errado é a pessoa, então, colocar isso na cabeça de que eu vou fazer o bem, porque fazendo o bem eu vou ter uma vida digna, entendeu? Eu acho que você querer ter uma vida digna, para você ter uma vida digna, você tem que agir por si só, sabe? Não ficar esperando, falando assim, não, eu vou fazer o bem porque a lei diz que quando eu fizer o bem, eu vou receber o bem em troca. Não, você tem que fazer o bem porque ele é a sua natureza, essa é a sua natureza. Mas ao mesmo tempo, acho que a gente tem que combinar uma vida digna. Então, mas como equilibrar isso, velho? Porque, tipo assim, imagina que para abrir uma empresa, por exemplo, nós precisamos de 500 mil, né? Acho que é mais ou menos isso para abrir uma empresa. Nem tanto, né? Mas alguma assim. Então, nós vai e começa a juntar dinheiro. Aí nós vê pessoas na rua passando, tipo, 5 anos para juntar esses 500 mil. Nós vê pessoas na rua passando fome e nós pensamos, não posso ajudar por causa que eu estou juntando dinheiro para abrir empresa, para depois ajudar mais. Então qual que é o equilíbrio disso, sabe? Porque hoje em dia, por exemplo, eu não consigo ter 3 sapatos, sabe? Imagina ter 480 mil, sabendo que falta 20 mil ainda para abrir empresa e não ajudar os outros. Fica meio difícil. Aí eu acho que aí Chico Xavier acertou, para pensar pra esse lado, né? Porque ele não conseguia pegar para ele 100 reais e não doar para o próximo que tem menos do que ele, sabe? Ele sabe que tinha menos ainda. Aí faz sentido, sabe? Aí o amor...
Mas, por exemplo, mas você vê que, tipo, de certa forma, ele tinha a possibilidade de enriquecer se ele quisesse, né? Tinha. Ele, por exemplo, tava ouvindo uma história que ele foi lá para os Estados Unidos, e aí o cara que tava lá com ele, que foi acompanhando ele, conheceu uma mulher lá bonita e viajou para o Oriente com ela. E abandonou o Chico Xavier lá, e o Chico Xavier ficou sem dinheiro, ficou sem nada lá, passando fome. Chegou no dia lá, o cara do hotel falou para ele, ó, você vai ter que sair hoje aí porque acabou suas diárias, não sei o quê. Aí ele ficou todo preocupado, né? Ele não sabia o que ele ia fazer. E aí nesse dia ele tava caminhando na rua lá, pelas ruas de Nova York, eu acho. Aí apareceu uma mulher assim e falou, ô moço, vem aqui, tá, não sei o que. Ele falou, acabou de acontecer alguma coisa, um negócio comigo lá, eu tinha feito uma promessa que a primeira pessoa que passasse pra mim, o primeiro menino que passasse eu ia ajudar, ia dar alimentação, não sei o que, e pagar o hotel pra ele. Aí, tipo, aí ele pegou, aí ele ficou todo feliz, né? Aí ela levou ele pra comer, que ele já tava sem comer, já fazia uns dias já comendo um pouquinho, e pagou o almoço lá pra ele, depois foi no hotel que ele tava e acertou, acho que a diária de 6 meses, um tempão assim. Aí ele foi lá e converteu o dinheiro das diárias com o dono do hotel para ele pegar o dinheiro de volta e comprar passagem de volta pro Brasil, porque ele não tinha esse dinheiro. Aí ele conseguiu, entendeu? Tipo assim, então na hora que ele precisou, a providência veio, sabe? De certa forma, então, nesse caso, a lei da mente funcionou. A lei da mente, não sei se é a lei da mente, né? Mas a lei da necessidade funcionou. Aí ele foi provido, porque ele era um ser de luz e isso aconteceu. A lei do quê? Da providência divina. Então, aí eu acredito, na lei da providência eu acredito. Porque ele era bom. Que na verdade não é uma lei, né? Não é uma lei. É só uma providência divina mesmo. Uma interferência. Interferência divina, para pensar. Aí faz sentido, a interferência eu também acredito, com certeza, que sempre que eu precisei não falta, sabe? Então, e nesse caso, por que a gente precisa da lei da mente, então? Se tudo que a gente precisa, de certa forma, se a gente permitir, vai ser provido para nós. Então, o que eu acredito dessa lei aí, na verdade, é que não funcionando como lei da mente, nós podemos pensar como uma lei da atração, né? Aí, nós só torna mais possível de dar certo. Tipo assim, como nós estamos com um campo vibracional de energia que é ao nosso redor bom, a chance de coisas boas acontecer aumenta. Não que vai dar 100% certo, só aumentou bastante. Porque parece que essa lei ainda está embaixo da lei do caos, né? Porque ainda pode acontecer alguma coisa errada que vai fazer espalhar, sabe? Então, mas aí eu coloquei uma pergunta aqui. Existem acidentes ou, na verdade, existem fatores que não conhecemos por trás desses acidentes, entre aspas? Como julgar essas quando coisas que a uma gente coisa chama é de acidente? acidentes? Será que são acidentes ou existem fatores por trás disso? Entendeu? Que a gente não conhece. E aí por isso a gente chama de acidente. Você fala de ou foi um acidente ou aquilo já estava pré-programado para acontecer, né? Aí é a conversa que eu estava tendo com o Deninho antes. Eu, antigamente, acreditava que tudo era uma coisa. Tipo, apareceu herpes aqui. Será que é alguma coisa espiritual? Hoje em dia eu acho que não tem nada a ver, sabe? Eu acho que muita coisa é acidente. Eu acho Pode ser uma programação biológica. Você veio com a propensão de ter herpes. Não, mas é um acidente. Falando espiritualmente, tipo, não tem nada a ver, né? De certa forma não, porque isso aí, a nossa biologia, ela é proveniente, né, da imperfeição da criação de Javé. Então tem um porquê. De certa forma é um acidente, mas tem um porquê, tem uma causa por trás disso, entendeu? Entendi. Eu acho que não, porque imagina, eu penso isso toda vez que eu tô dirigindo, velho. Aí chega alguém bem pertinho, eu fico pensando, se eu quiser jogar um pouquinho aqui pro lado da mãe, velho. Não vai ter. Por quê? Vai ser só porque eu quis. Será? Não sei, mas eu acho que sim. E por que você quis, entendeu? Essa que é a questão. Por que você tomaria essa atitude? De onde viria esse impulso? A menos que você seja uma pessoa 100% consciente. Nós sabemos que aqui nós não somos 100% conscientes. É igual quem é mais espiritualizado, é médium, fala, né? Que sempre tem uns espíritos do nosso lado falando, joga um carro pro lado ali, bate nele. Aí nós aceita a verdade pensando que é nossa, né? Mas mesmo assim, sabe? Se for também... não deixou de ser um acidente, se for só por vontade dele, só por livre-arbítrio desse espírito. Por exemplo, o avião lá caiu, morreu 62 pessoas. Até o que nós sabemos até agora foi um acidente. Né? Eu não sei porque o Cima aprofundou muito. Né?
Mesmo, mas imagina que, sei lá, foi algum espírito que chegou e conseguiu usar algum conhecimento aí para mudar a matéria e fazer com que o avião ali quebrasse lá. Mesmo assim foi um acidente, sabe? Porque não era pra ter acontecido, sabe? Tipo, 62 pessoas ter morrido. Não, mas é que o Valdir Então, mas é uma o que eu coisa estou falando, diferente mesmo. então, mas o que eu estou falando assim, se tem uma causa, já não é um acidente. Entendeu? Não, mas eu entendi, mas é só nomes que nós estamos Tipo, não usando. deveria acontecer. Nesse sentido, sim. Tipo, tá, de acordo com a programação espiritual, não deveria, mas se tem alguma causa por trás, já não é mais acidente, entendeu? Entendi. Uma causa secundária. Entendi, mas então... Não, tipo uma simples falha do motor. Sim, mas então quer dizer que é três coisas, na verdade, porque tem o karma, que não é nem uma causa nem um acidente, tem a causa, que é simplesmente por um outro fator que você falou, e tem um acidente. Ou talvez você está perguntando se talvez não tenha um acidente, né? Isso, talvez exista. exista. Um acidente tem uma causa. Não existe, né? Não, pode ser que existam os acidentes de fato. Mas isso que a gente chama de acidente, às vezes, por não conhecer a causa espiritual, não existe uma terceira causa, sabe? Uma coisa que esteja por trás do que até mesmo os médiums ou os espíritos podem avaliar. Entendi. Sei lá, um problema que venha do universo antimaterial, por exemplo. Bom, independente se tiver as três coisas, a única conclusão que a gente chega é que a gente não tem escolha, a gente só tem que aceitar, né? Porque foi um acidente. Tá, e aí? A gente vai ficar se remoendo por isso e aí, sabe? Não dá nada. Não, mas eu acho que sim, na verdade. Porque enquanto todo mundo ficar falando que não vai resolver nada, vai ficar a mesma coisa. Porque se os espíritos também não estão fazendo nada, a única pessoa que pode fazer alguma coisa é nós. Na questão do acidente não, né? Não, porque se nós ficar falando que... Não, o acidente é a única coisa que dá pra mudar. O karma não dá e a causa também não. Porque isso aqui já estava programado. Então, se nós ficar pensando... tá, entendi. Deus o acidente dá pra mudar, sim. Se nós ficar aqui... mas aqui Deus sabe todas as coisas. Aí faz sentido no caso do karma e da causa. Não tem muito o que fazer. Agora, do acidente, é só culpa nossa mesmo. Porque nós seres humanos, não evoluímos ao ponto de parar de... Se parar a pensar, os acidentes ou é culpa nossa do nosso livre-arbítrio, ou do livre-arbítrio dos seres de fora. Tá? E dos seres de fora ainda não vai fazer nada mesmo. E eu também não acho não que se acontece um acidente é por culpa nossa, só nossa. Porque você estava me contando um exemplo que ele estava falando que a maioria das pessoas, principalmente homem, quando chega da idade dos 13 aos 24 anos, eu acho, é a parte que o nosso corpo, a idade que o nosso corpo está sendo bombardeado de hormônio, tudo, e a gente começa, a parte sexual ficar muito mais forte, né? Ele falou que numa dessa é muito fácil da pessoa, sem querer ali plasmar nela um espírito, um sucubus, né? Que fica ali em cima sugando a energia, sabe, dessa pessoa. E aí o que a espiritualidade pega e fala? Que não, porque se tem, como que fala? Quando tem um espírito... Obsessor? Um obsessor, quando tem um obsessor, a culpa normalmente é do obsediado, sabe? Que abaixou seu nível tanto o suficiente para que isso acontecesse. Só que como que vai culpar uma pessoa que está num corpo, sabe? O corpo está ali bombardeando, sabe? Hormônios toda hora. Então como que vai pegar e culpar a pessoa? Falar, sabe? Mas essa pessoa que não se controlou o suficiente para... Nesse caso, tem uma conversa que eu falei com você sobre isso, que ele falou, que eu cheguei na conclusão de que nós, sendo humanos, não pode morrer nessa idade. Simplesmente não pode, porque se morrer, nós é pra umbral e pronto. Entendeu? Não tem o que fazer. E aí ele falou, é verdade. Porque eu falei pra ele, ou seja, eu tô pensando em controlar a minha necessidade sexual. Aí ele falou, não tem pra quê, sabe? E não adianta tentar. É muito... Isso é uma coisa que melhora naturalmente com a idade. Nós tentar melhorar, cai nisso. Tipo, vamos ficar uns dias sem... Aí volta, né? Fica mais doido ainda. Pior, pior, aí melhora. Fica nisso, até a sair do corpo. Não temos muito controle nisso. Tanto que ele nem me incentivou a fazer isso. Aí eu falei, de tanto eu insistir, ele falou, então quando você tiver com muita vontade, você vai e faz o Mani Padme Hum, meia hora aí que vai ajudar. Né? Mas ajuda nas meia hora. Depois volta, né? Não é permanente. Fica nisso pra sempre. Então, mas aí entra a questão assim, tipo, beleza, a gente compreende que a gente tem um corpo humano e a gente está sujeito aos impulsos biológicos. Mas isso não significa que a gente deva ceder a todos os impulsos como se eles fossem nossos de fato. Sim, mas entendeu? Aceder a tudo. Sim, A mas gente tem que aprender a ter esse controle, porque é esse controle que futuramente vai fazer com que as pessoas,
as gerações posteriores consigam ter controle também sobre esses impulsos. Senão a gente vai continuar sendo animalizado pro resto da existência. Sim, concordo. Porque se esse impulso está errado, se está atrapalhando a evolução humana, então a gente tem que ser soberano. De alguma forma transmitir essa soberania nos nossos genes. Mas assim, será que nessa época, será que nesses... sei lá, uma pergunta meio errada, mas ó, será que nesses Zeitgeist é a melhor coisa que nós podemos fazer? Ou lutar com outras coisas? Porque pra mim, por exemplo, lutar contra isso é uma coisa que leva toda a minha força e todo o meu psicológico, porque eu não consigo pensar em mais nada, sabe? Se eu fico 2 dias sem, eu prejudico completamente o meu estudo. Se eu fico um dia sem, já não passa outra coisa na minha cabeça, sabe? Aí eu tento, não, vamos pensar nisso aqui. Aí eu tento estudar, o meu estudo diminui muito. Então será que não é melhor eu ceder esse impulso em si primeiro, resolver outra coisa, melhorar espiritualmente em várias outras, para num outro Zeitgeist eu tentar melhorar o meu DNA nisso, porque no Zeitgeist que nós está meio que impossível, sabe? É um pensamento que vem agora na cabeça, não faço ideia se tá certo ou não. Não, faz sentido também. Eu acho que aí vai também muito da condição de cada pessoa também, né? Tipo, quem tem condição de controlar isso psicologicamente e internamente controla. Quem não tem condição, então, tipo, como você, se você se atrapalha tanto, então aí eu acho que nesse caso... Quase que eu vi hoje, velho. Aí nesse caso eu acho que cabe ser dele. Entendeu? Por que cabe ser dele? Porque eu tô muito tempo sem ver. Aí não dá pra manter energia em cima, aí que tá, sabe? Sim. Não, tipo, por exemplo, também ontem eu tava estudando lá o livro de Urântia, eu tava com maior sono, mas eu tava tentando estudar, né? Eu tava meio que quase cochilando assim. Aí, tipo, do nada começou a vir uns pensamentos, tipo, umas lembranças de situações sexuais, que, tipo, cara, do nada eu fiquei perguntando, mas por quê? Sabe? Por que isso começou a vir pra minha mente do nada? Nada a ver, né? Sabe, tipo, não faz sentido. E de onde que vem essas informações? E aí o problema é, tipo, às vezes as pessoas pensam que é isso, sabe? E aí elas começam a tomar atitudes, viram uma bola de neve em cima daquele pensamento que veio para ela. Mas assim, obviamente que eu percebi que isso não era meu, por mais que fosse uma memória, mas não fui eu que ativei ela pensando, vou começar a pensar naquilo, começar a lembrar daquilo. Não, simplesmente veio o negócio. Sim. Então, essa generalizando, né? Tem duas coisas. Tem o seu caso que é normal e tem o meu caso que é vício. E o vício não é só físico, é mental. Ele falou que você falou pra mim, ele mesmo viu em mim que minha mente é muito fácil cair nisso, entendeu? Ela do nada ela puxa isso. Não é de fora, não é obsessor, é minha mente, é o meu vício que faz eu cair nisso. Então, de qualquer jeito, eu sei que eu tenho que vencer o vício primeiro. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Mas mesmo resolvendo a questão do vício, ainda vai cair nisso, sabe? Agora sim, nós vamos começar falando. De que mesmo nós vencendo o vício, ainda vamos ter uma necessidade forte do caramba. Ainda vai ter o impulso biológico e ainda vai ter a atmosfera psíquica da média da população, entendeu? Porque a média está naquele degrau lá de Maslow que está focado no relacionamento, na sexualidade, na reprodução. Então você vai continuar sendo bombardeado por isso, de diversas fontes. Oi, de propósito, eu não sei se você... Sabe aquele livro que eu mandei no grupo lá? Foi o plano, quando o Tamerlão assumiu a parte do umbral lá, ele mesmo falou que ele ia tentar pegar a parte humana, dominar os humanos, justamente na parte sexual, que é a parte que eles não têm controle. Se parar pra ler de novo, né, você fica pensando, caramba, que interessante. O Tamerlão é um cara tão inteligente, é um espírito tão inteligente, que ele tem noção de que os humanos não têm controle sobre isso. Então o plano do umbral é perfeito, sabe? E aí ele tem um estudo, depois eu vou ver se eu acho para mandar para vocês, de como foi a conversa, porque os espíritos da luz estavam acompanhando, sabe? Eles não ficam tipo, o Tamerlão agora mudou o reinado do inferno, então vamos ficar longe. Não, eles foram lá escondido e acompanhou o Tamerlão ensinando os outros espíritos como que eles iam dominar a Terra. Então tem a explicação certinha e você vê que faz todo sentido, sabe? Tá em prática. Aí você vê que o funk foi codificado no inferno, a pornografia começou exatamente nessa época, sabe? Fica um negócio que faz todo sentido, encaixa perfeitamente. Deixa eu ver se eu acho. Vamos falando. O celular tá ali. Interessante. Legal. Bom, gente, então vamos encerrar a palestra, também que já deu horário. Deu agora, né?
Só que assim, eu acho que de nada adianta as nossas palestras se nós no final não chegamos a uma conclusão. Porque se nós estamos aqui ao mesmo tempo, né, palestrando e conversando, e tem seres ouvindo, de que adiantou, né? Se nós não chegamos a conclusão nenhuma, nós deixamos doidos. Sim, o que eu queria fazer vocês Tá pensar. impelindo a reflexão, né? Isso é bom. O que eu queria fazer vocês pensar é sobre que talvez a gente ainda estava muito confortável nas nossas crenças. Nas nossas crenças de que não, as leis estão aí, tudo vai funcionar, sabe? Porque se a gente for ver daqui na nossa moralidade humana, não tá assim, sabe? Alguém vai ter que tomar uma atitude mesmo. Pelo jeito vai ter que ser nós, né? Sim, então a minha conclusão é essa daí também, ó. O maior sacrifício é a própria evolução. Não pensar tanto na própria evolução, pensar mais na evolução do próximo, só assim, do maior, né, do coletivo. E a outra conclusão é não julgar nada para não ser julgado, porque realmente nós nunca sabemos o que levou a pessoa a fazer isso. Sim. Eu acho que aquele negócio lá que o Denis falou, tipo, a gente evoluir e ao mesmo tempo a gente conseguir proporcionar a cura e a resolução dessa criação imperfeita, porque aí a gente vai resolver o nosso problema e vai resolver o problema dos outros, o bagulho lá da cabine. Você limpar a sua cabine e ajudar os outros a limpar a cabine deles também. Porque se a resolução desse universo depende de nós, então a gente vai ter que fazer o nosso trabalho, não tem o que fazer, não tem escapatória. Não tem escapatória. Exatamente. Cada um precisa cumprir seu favor divino, e para cumprir esse favor divino a gente precisa ser amoroso, a gente precisa deixar nossos impulsos egoístas de lado, a gente precisa se libertar dos sentimentos negativos, dos ciúmes, da inveja, da raiva, do rancor, do ressentimento, perdoar, porque só assim que a gente vai conseguir curar a criação, ajudar Javé de alguma forma a se curar. Sim. Eu acho, e na próxima vez nós podemos falar também mais sobre... Porque assim, nós estamos conversando todas as palestras como se nós todos já soubéssemos do assunto. E realmente, né, nós estamos sempre no mesmo grupo de estudo, nós sabemos o que nós estamos falando. Mas como nós temos que levar em consideração que às vezes tem gente de fora ouvindo, é bom nós começar a fazer umas introduções, sabe? Sim. E chegar nesses pontos. Mesmo se for uma coisa que nós três já sabemos. Talvez seja até por isso que o Alci sempre que vai falar um assunto começa tudo de novo. E dá raiva, mas porque ele pode pensar que tem alguém de fora ouvindo, né, junto com nós. Sim. E outra pergunta também que eu esqueci de fazer aqui, a gente deve avaliar a realidade com base em apenas uma das faixas da realidade? Porque, por exemplo, você está falando, tipo assim, aqui nessa realidade as coisas acontecem de uma forma, e lá na espiritualidade as coisas acontecem de uma forma totalmente diferente. Então, como correlacionar, sabe? Como conseguir vincular uma coisa com a outra? Porque acontece de forma totalmente diferente. Lá de fato, como você falou, a gente pensa e cria. Na hora. Mas aqui não é assim. Então a gente deve avaliar a realidade às vezes por qual lado? Daqui ou daquele lado? Então acho que nós temos que ver qual lado que está mais propenso para a evolução, sabe? Porque se os espíritos encarnam aqui no corpo humano justamente para evoluir, então acho que seria muito melhor se aqui, nossa moralidade aqui tivesse melhor também, sabe? Tipo, a gente passa aqui, sei lá, isso da injustiça, por exemplo. Às vezes algumas coisas das leis não se aplicam. Só que, sabe, aqui é onde está acontecendo a evolução, sabe? Então acho que aqui era para ser bem melhor sim, sabe? Inclusive, um ponto que eu não sei se eu falei com você, mas é muito importante que eu falei com você. Na verdade ele não falou, né? Mas eu cheguei nessa conclusão. Todos os seres que evoluem aqui na Terra continuam voltando para a Terra, porque mesmo que todos os outros orbes, sabe? Tem Marte, que é mais evoluído, tem Júpiter, que é mais ainda. Eles vão para lá e vivem vidas boas lá, mas não existe evolução. Entendeu? A evolução deles demora milhões de anos, então todos preferem vir para a Terra. Ou seja, nós que já estamos na Terra, se nós passar por todas as transições planetárias, acho que só tem essa na verdade, né? Vamos ficar para sempre. É muito interessante pensar nisso, sabe? Porque nós gostamos de pensar na eternidade, né? É difícil chegar na eternidade. Só que se nós parar para pensar, então, milhões de anos aqui, não tem para nós porque nós se preocupar em, tipo, coisas egoístas, de pensar, nossa, eu queria tanto nessa vida poder fazer isso, mas não vou poder. Mas, na verdade, nós temos infinitas vidas aqui para frente ainda, até sair desse universo. Até sair desse universo, isso que é interessante, porque Javé só vai conseguir melhorar dependendo da Terra. Então, eu acredito que quando o Javé conseguir fazer tudo aquilo que ele tem que fazer, nós não vamos passar da Terra para Marte, nós já vai sair da Terra para fora desse universo. Não tem para que nós experimentar os outros. Será que a gente não vai passar por planetas menos evoluídos? Menos por quê? Porque tem planetas mais primitivos que o nosso.
Para onde as pessoas que estão sendo degradadas daqui vão? Mas você falou o quê? Para nós ajudar? Pode Pra ser. gente lá elevar o nível de consciência deles. Mas pode ser. Aí, talvez. Sinceramente, eu acho que isso é o que eu ia querer Qual fazer. seria o sentido de ficar, a gente já evoluir e continuar encarnando num planeta evoluído? Tipo, não tem muito sentido. E o mais amoroso possível seria a gente ir para os planetas que o pessoal ainda não evoluiu para ajudar eles a evoluir. Para essa criação poder se desenvolver logo. Se desenvolver o mais rápido possível, porque depende da evolução deles também. Concordo. Faz sentido. Então, é verdade. Então, da Terra dá para nós ir ainda pelos mais baixos. Agora, pelos mais altos, não tem para quê, né? Sim. A não ser que nós peguemos um tempo de descanso. Né? Não, mas aí, por exemplo, os seres de Marte, os seres de outros planetas que já se desenvolveram moralmente, aí eles começariam a vir para o planeta Terra para herdar o genoma humano e aí poderiam ter essas evoluções mais rápidas, porque eles já são respeitosos, eles já são bondosos, eles já têm senso de moral, de ética. O que falta neles é de desenvolver esse senso de amorosidade igual nós temos aqui, de maternidade, né, do que os mamíferos desenvolveram, né, o cérebro límbico. Mas será que era para... Olha que louco, eu acho que não era para desenvolver nada disso, velho. Porque se for para pensar, enquanto os humanos não existia tudo, menos os humanos. Todos eles eram desse jeito, não era considerado errado, sabe, era normal. Talvez até lá fora seja assim, seja o normal, sabe, o jeito de ser de usar mais a razão do que o emocional. Por isso que talvez, você lembra como você falou que quando nós saímos daqui, nós não vai lá pro paraíso, está sendo criado tipo um paraíso 2, agora eu lembrei disso. Um paraíso 2, porque as regras vai ser tudo diferente. Cara, não faz sentido. Isso que nós inventamos que é uma coisa nova em todos os universos, sabe? Não, estranho, mas assim, eu vi que cada espécie, digamos assim, espécie de seres, criaturas volicionais que têm o livre-arbítrio, que evoluem, eles têm digamos assim, uma casa no paraíso, entendeu? Então, nem todo mundo vai para o mesmo lugar. Falam lá que, por exemplo, nós, que somos criaturas experienciais, vamos para um lugar lá no paraíso chamado Ascendington, porque aí são as pessoas que evoluíram com um ajustador divino lá, passaram pela experiência dos universos experienciais, mas aí tem outros, e aí a gente não tem acesso aos outros planetas, aos outros orbes do paraíso. Mas aí, por exemplo, os ajustadores, as centelhas divinas, elas habitam num lugar lá que é Divinton, que a gente não tem acesso. Entendeu? Então, talvez cada espécie de ser vai para um orbe diferente lá. Então, acho que nesse sentido. Pode ser que essa casa foi criada lá dentro, então, né? Uma outra casa dentro do paraíso. Para os seres experienciais que estão experienciando a criação imperfeita. Ou será que seria necessário criar outro tipo de orbe para a nossa criação? Não, mas é muito estranho pensar, né? Porque, tipo, enquanto eles estavam evoluindo, todo mundo evoluindo lá na lerdeza deles, sem os humanos, eles não tinham noção de que uma época da evolução ia chegar nisso que os humanos é hoje, porque não tinha essa comparação, não tinha como comparar com isso que não existia. E agora existe, agora na cabeça deles nós é mais evoluídos do que eles. Mas será que realmente só esse universo aqui ficou imperfeito? Isso que eu não consigo pensar, velho. Não é possível, porque de 7 super-universos, dentro de cada um tem quantos universos? Fala, 100 mil. 100 mil? Será que Javé foi o único? Porque pelo que eu fiquei sabendo, quando ele estava como para baixo, ele que teve a ideia mesmo de criar um universo imperfeito. Só que no caso, foi mais imperfeito do que eu quero. Ele teve a ideia? O plano dele era realmente fazer um universo imperfeito. Quem falou isso? Só que aí deu muito pior, sabe? Foi pior do que o planejado, sabe? Aconteceu isso, que ele foi sugado para dentro da criação. E tanto que ele quase morreu. Ele foi sugado e quase morreu justamente porque já saiu imperfeito, sabe? Nossa, pensa se ele morresse. Então, ele voltando sozinho aqui sem nem Javé. Nem Deus, nem Javé, mais nada. Mas não é possível. Será que ele foi o único que de lá teve essa ideia? Porque se for parar pra pensar, isso é muito louco, né? Porque você fala que lá eles são seres perfeitos. Como que um ser perfeito pensou em criar algo imperfeito, sabe? Isso é muito louco. Em algum momento da cabeça dele, parece que ele pensou, caramba, imagina se existisse uma coisa ao contrário, é isso que eu sou? Então. Ou seja, ele é muito inteligente, né? Muito. Mas então, o Rogério falou no curso que isso
começo antes do Prabhajana. Tipo, ele falou que, por exemplo, os seres eles queriam, já antes, experienciar algo imperfeito, já que fosse diferente daquilo, algo novo. Mas eles falaram, como que a gente vai experienciar algo novo se a gente, todos nós já somos perfeitos, já temos todo o conhecimento, etc. Aí eles pensaram assim, vamos se diferenciar. Aí eles criaram o corpo búdico. E aí criou-se uma diferenciação, mas ainda estava muito próximo daqueles que ele era. Tipo assim, vamos criar um universo. Quem? Calma aí. Outros seres divinos. Ah, tá. Então eles falaram assim, vamos criar um universo que ao invés de ser 100% perfeito, vai ser 99,9%. Aí criou lá. Aí o outro veio e falou, vamos colocar um pouquinho mais de diferenciação, um pouquinho mais de possibilidade de experimentação. Aí foi lá e criou um 95% de perfeição. Só que aí Javé foi muito além do que ele deveria ir. 2% de perfeição. Então foi criando níveis. Então, teve o corpo átmico, aí depois o búdico, aí vamos se diferenciar um pouco mais, um pouco menos perfeito, vamos experienciar no nível do mental superior. Aí, como deu merda aqui, acabou tendo que criar todos esses outros corpos. Ou seja, existe mais imperfeitos então. Ao que se parece, sim. Só que são níveis de imperfeição menores, entendeu? Do que esse daqui. Caramba. E talvez o que Javé pretendesse fazer, para Brajna, na verdade, pretendesse fazer não é que fosse todo esse problema, essa problemática toda, né? Talvez fosse uma imperfeição que fosse controlada, né? Mas aí acabou saindo exatamente. porque ele foi Era sugado. uma imperfeição que desse para ter uma evolução, né? Uma evolução boa. Por mais que aqui tem, né? Mas não era para ser desse jeito, né? Mas Então, essa dignidade. Como que nós brinquedinho deles, né? É. Eles ficam escolhendo aqui por nós. Não, mas já é brinquedinho do nosso próprio espírito, então imagina deles. Eles fazem o que eles quiserem. Aí eu fico me perguntando também, será que a gente não mergulhou nessa realidade aqui justamente para ajudar a consertar isso aqui por livre-arbítrio? Não, acho que nós teria que ser muito grande. Na época. Nem sempre. Às vezes com o propósito de crescer, porque se os seres lá fora eles já estão conectados com Deus e Deus por si próprio ele tem um ímpeto amoroso, é o próprio amor, todos os seres lá iam se voluntariar para participar da criação aqui. Verdade, né? E querer ajudar Javé. Mas não foi o que aconteceu, porque E ele se sentiu sozinho. Por que será que ele se sentiu É sozinho? verdade, né? Essa é a questão. Será que não é isso aí que nós estamos falando? Que se eles, tipo Jesus, para ele baixar a vibração para cair aqui, ele tinha que literalmente sacrificar, sabe? Pensar coisas ruins. Imagina para eles caírem nesse universo então. Eles deviam, nossa, Verdade, né? abaixar tanta vibração deles que é melhor para eles ficar lá. Mesmo que, tipo, Jesus, para pensar, ele abaixando para cá, ele ganhou mais mérito. Então é como se ele estivesse mais perto de Deus. Mas esses daí parece que não quis fazer isso. Sei lá. Bom, gente, vamos encerrar essa palestra, só para nós parar o vídeo e aí nós continuamos essa conversa. Tá. E cadê o... tá ali, né? Ficar gigantesco. Aí tá gravando, né? Vai gravar?